noite, está no ar Futebol Mais Debate, com muita resenha e informações do seu time no coração. Lembrando que você é o nosso convidado especial para participar com a gente, enviando sua pergunta, sugestão, porque quem participa com a gente ganha prêmios, e olha que os prêmios cada vez estão melhores. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, né? Eu sempre começo apresentando os meus parceiros aqui do programa, meus amigos que são comentaristas, mas os dois hoje não puderam estar presentes. Carlos Carreiras está na gravação do DVD do Maurício Manielli e o nosso queridíssimo Gurian que está assistindo a gente, está em casa doente ainda. Muita gente perguntando do Gurian, o Gurian vai voltar, mas ainda está doentinho. Melhoras para você, Gurian. Quem está com a gente hoje, né? Depois de 2 semanas eles voltaram aqui, bombaram nas redes sociais. E eu quero cumprimentar primeiramente o palmeirense Lucas Frotinha, que é o fanático do Palmeiras pelo Esporte Interativo. Muito boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite a todos vocês que estão ligados aqui no Futebol Mais Debate. Prazer enorme eu estar aqui de volta, né, cara, depois de 2 semanas. E ao lado do Fernando, né, um prazer estar com você, Fernando, um cara que entende muito de futebol, apesar de ser São Paulino, mas é um cara gente boa. E eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Tenho certeza que a gente vai conversar bastante hoje, vai ser uma noite muito agradável. Um abraço aí pro Carreiras também, que não pôde estar presente hoje. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Eu pergunta para você, mas depois eu tava até pensando, viu, Karina? Ainda bem que o Carreiras não veio, porque você sabe, ele é corintiano. Pós um derby aí, a gente ia meio que se alfinetar muito aqui, mas tá bom. Bem, como o meu amigo Frotinha já me apresentou, né? Fernando Benicasa, da página São Paulo Raiz. Muito obrigada por estar com a gente essa noite também, Fernando. Boa noite, Karina. Boa noite, Frotinha. Quero deixar aqui o meu agradecimento aí pelo programa, que foi sensacional semana passada, né? Tivemos aí um retorno muito bom, inclusive para minha tristeza, né, e para a alegria do Frotinha, mas vamos debater aí um pouquinho. Quero deixar também um grande abraço aí para o meu grande irmão aí, o Carlos Carreiras, e vamos lá, né, Karina, vamos ver o que acontece aí no frigir dos ovos desse final de campeonato brasileiro, que promete muita abertura de vaga ainda, né? Então muita coisa pode acontecer. É isso mesmo. Galera que está assistindo a gente de todos os lugares, né? Vocês podem assistir tanto pelo 27 ou 527 da NET, mas também tem o pessoal que acompanha a gente pelo Facebook e pelo canal da TV Mais ABC no YouTube, tá? Então vocês podem participar, interagir, mas para concorrer a prêmios tem que lembrar que tem que buscar aqui na TV Mais. Então, se quem for de outro estado, né, pode interagir com a gente, mas os prêmios são para quem é da região do ABC. E os prêmios da noite são, vamos lá, um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Um rodízio na Pizzaria Trípoli. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, da Luiz. Um abraço para Luísio. Um jantar para 2 pessoas no restaurante 7 Mares. 3 kits de alinhamento e balanceamento, mais check-up de 30 itens da Aro Pneus. Um par de óculos da Notluca modelo Brigadeiro, feito com madeira e embuia, montado com as lentes Zeiss, além da gravação na haste Futebol Mais Debate. Olha só que óculos lindo, exclusivo aqui para o nosso programa. Terá também 2 pares de ingressos para o show de sábado agora, dia 16/11, no Hilários. Olha só, Marcos N, Rodrigo Cáceres e Edson Júnior. Showzaço para quem estiver aqui nesse feriado. E um livro, Invista em Futebol, de Juliano Fontes, trazido aqui pelo nosso amigo o Fernando Benicasa, e também uma camisa do Reinaldo Joinha. Ó, essa camisa eu vou mostrar aqui para vocês. Que top, São Paulinos, participem, que essa... Cadê, ó? Foi um gesto, né, que fez bastante sucesso ano passado. O Reinaldo tem que ajudar um pouquinho mais, né? Fazer essas joinhas prevalecerem, né? E também 6 kits de estampas de estrelas para a sua camisa do Corinthians na Poderoso Timão. O que acontece? A Poderoso Timão no Ipiranga, né? Ela vai colocar essa estrelinha aí para quem já tiver a sua camisa. Então coloque aí, os corintianos participem, que é só levar a sua camisa para colocar essa estrelinha aí direto da loja do Corinthians, do Poderoso Timão Ipiranga. Então vamos começar a nossa resenha, né? Vamos falar desse derby, vamos falar do Palmeiras, que, né, Frotinha? O Palmeiras que dominou o segundo tempo,
vários chutes ao gol, né? Várias chances e nos 47 leva um gol inusitado do Michel, que nunca mais ele consegue fazer um gol daquele. E graças a Deus o Bruno Henrique conseguiu empatar. O que temos para falar desse derby, desse clássico do último sábado, Frotinha? Bom, Karina, um derby na minha opinião, todo respeito ao São Paulo, mas é o maior clássico do estado de São Paulo, um dos maiores clássicos do Brasil. E mexe com todo mundo, mexe com os torcedores do Palmeiras, do Corinthians, com a imprensa e com todos os outros torcedores, né? Eu até cheguei a falar na minha página que a gente não estava mais preocupado. Se dava, se não dava, se dava para chegar no Flamengo. A gente estava pensando naquele jogo, né? Sim. E foi um jogo que, no segundo tempo, principalmente, foi um jogo de um time só, né? O Corinthians recuou totalmente. Estavam jogando por uma bola, que eu achei que não fosse ter essa bola, até pelo futebol que eles estavam apresentando. Eu falei, nunca vi um time se postar dessa forma que o Corinthians tá jogando, né, em campo. E o Palmeiras teve aquele pênalti perdido, sim, uns 27 também, exatamente. Uns 27 do segundo tempo, mais ou menos. Mostrando também os gols aí pra gente, Gustavo né? Scarpa foi muito infeliz na cobrança, premeditou o canto que ia bater, né? E meio que o 0-0 já estava para acontecer quando aquele gol, nos 47 do segundo tempo, foi um balde de água fria. A torcida do Palmeiras ficou em choque, ninguém esperava. Olha porém, aí, depois de 2 minutos... Gol perdido do Scarpa, né? Um pênalti que realmente não podia ter perdido, né? Poderia... Acho que se o Scarpa converte esse pênalti, Karina, dificilmente o Corinthians ia fazer um gol. O jogo ia terminar. O jogo ia ter tomado uma outra dimensão, né? Uma outra dimensão. Enfim, depois o Palmeiras, 2 minutos, conseguiu empatar o jogo. Mas quando terminou o jogo, a sensação dos palmeirenses na arquibancada, eu tenho certeza que fora da arquibancada também, foi aquele gosto de derrota, uma decepção, porque foi um choque, né? Você está vendo o Palmeiras massacrar. 46 segundo tempo, você fala, acabou o jogo, toma um gol, um belo gol, por sinal, um golaço. E foi um balde de água fria. Mas conseguimos um empate, que foi um péssimo resultado para o Palmeiras também, em questão até psicológica e de torcida. E foi o que teve. Mas, no geral, o derby foi bom no segundo tempo. Primeiro tempo não teve muitas emoções. No primeiro tempo não teve quase nada, né? E no segundo tempo, um jogo de um time só, onde o Palmeiras atacou muito. Volume de jogo monstruoso do Palmeiras. Chances de gol perdida, né? Inclusive com o Borja também, que entrou. Sim. Teve chance de fazer o gol, não fez. Enfim, mas foi isso daí, o derby ficou no empate. Uma das coisas que pediram muito, né, e todo mundo esperou, era a entrada do Luiz Adriano para esse jogo. Né? E acho que ele sentiu na última quarta-feira e fez muita falta, né? O Daverson, ele tem todo esse jeito, né? Desengonçado, mas ele é um cara que falta um pouquinho mais de decisão. Na verdade, eu acho que todos os centroavantes ali do Palmeiras faltam um pouquinho, né? Já que você tocou no assunto do centroavante, né? Nós temos 4 centroavantes, né? O quarteto, né? O Luiz Adriano, o Daverson, Borja e o Henrique Dourado. Os 4 juntos fizeram 20 gols nesse Campeonato Brasileiro. Desculpa, na temporada 2019. 20 gols na temporada 2019 em todos os campeonatos. Só o Gabigol, em 50 e poucas partidas no ano, ele já fez 37 gols sozinho. Então, realmente, como palmeirense, estou bem satisfeito com esse quarteto mágico aí dos nossos centroavantes. O Luiz Adriano, dentre esses 4, na minha opinião, é o que joga mais bola. Tem mais representado, é o que tem mais né? representado, é o que tem mais futebol, o que pode contribuir mais. E é um dos que eu torço para ficar nessa virada de ano aí, acredito que vai ficar, porque ele tem muito para contribuir. Chegou também com histórico de lesão, né? Machuca, volta, enfim, mas agora para 2020 eu tenho certeza que ele vai fazer uma excelente temporada, porque futebol ele tem, é um jogador diferenciado e vai contribuir muito com o Palmeiras no próximo ano. Uma das coisas também que falaram desse jogo, né, em relação... Os goleiros em si foram questionados, né, nos jogos dessa rodada. Você acha que esse gol do Michel era defensável pro Everton? Não tem nem o que dizer, né? Karina, não acho. Foi um chute que, como você falou agora há pouco, dificilmente vai acertar outro desse, né? Um baita de um chute na gaveta, na forquilha. Não teria defesa para qualquer goleiro ali que estivesse embaixo das traves. Não tinha como pegar. Foi um belo gol, mas enfim, conseguimos um empate, né? Dentre os males, o pior. Porque se o Palmeiras perde, aí o Frotinha viraliza de novo com o Tô com Trauma, e vira vídeo, e descabela, porque é complicado, Karina. Complicado. E você, Fernanda, assistiu? Tem que assistir o clássico, né? Um clássico como esse, não tem como deixar de assistir, até porque tá brigando ali, né, o Corinthians ainda, para uma posição na Libertadores.
Eu assisto todos os jogos, né, Karina? Independente da bandeira aí, eu assisto todos os jogos. O Palmeiras, logicamente, existe aquele estigma, né? Contra o Corinthians aí também. É aquela história, é a velha resenha da história do futebol. O Palmeiras, ele dá uma tremida, dá uma dorzinha de barriga ali contra o Corinthians, mas eu acho que é natural, até porque é um clássico cheio de expectativa. Então, onde você reúne ali os maiores nomes, né? A pressão, no caso, eu vou deixar registrado aqui, principalmente eu vejo do lado do time do Palmeiras a questão da Leila, né? Muito pressionada, porque o time que investe, tem um investimento assim como o Flamengo investiu e tem o seu retorno, a Leila também, obviamente que ela já está sendo cobrado, né? Por grande parte aí dos seus coligados ali dentro do Palmeiras e dentro da própria Crefisa. Então, é natural. Eu acho que foi um jogo que eu esperava empate, eu até cantei a bola que seria um empate ali. Sim. Né? Até pelo momento dos dois times. E, por sorte, né, no finalzinho, aquele gol achado, né, Flatinho? Bruno Henrique. Bruno Henrique, que por sinal acho ele injustiçado aí perante a torcida, porque é um jogador que tem seus altos e baixos, mas é um jogador que realmente ele consegue impor ali a sua condição de fazer aquela composição, dar aquela junto com o Felipe Melo ali no meio de campo. Então, eu acho que foi justo o resultado. E esse era um jogo que precisava muito do Felipe Melo ali, né? Então é uma das coisas que a gente comenta aqui, de ter responsabilidade, de saber o que faz dentro de campo para não prejudicar o time, né? Lógico que o Felipe Melo tem sido um dos destaques esse ano, teve boas partidas, mas por causa de um errinho, né? De um ato naquele jogo contra o Santos, foi prejudicado num jogo muito importante, né? Eu acho que o Felipe Melo, nesse jogo, era um cara muito importante, né, Frotinha? Com certeza, né? Parece até que eu tenho implicância com o Felipe Melo, ao contrário, eu gosto do Felipe Melo, mas eu recebo as mensagens, o Felipe Melo fez falta, mas quando você para pensar por que ele fez falta, foi por alguma atitude irresponsável, alguma atitude de cabeça quente, ou uma entrada que você fala, eu não acredito que ele fez isso, nessa jogada que está até longe da área, e alguns jogos ele tem ficado de fora por essa questão disciplinar, mas é um grande jogador, não tenho o que falar, né? A bagagem que ele tem internacional, um baita jogador, uma referência dentro e fora de campo, tem um espírito de liderança, mas essa questão psicológica dele, né? Ele é muito esquentado, digamos assim. Melhorou um pouquinho, Melhorou né? um pouquinho, Bastante, né? Melhorou um pouquinho, perto do ano passado. mas a gente espera como torcedor que a gente quer ver ele em campo, né? A gente quer ver o Felipe Melo em campo, porque a gente sabe a falta que ele faz. E embora o Thiago Santos é um bom jogador, é um jogador bom, mas não tem tanta saída de bola, não tem né? tanta saída de bola e não tem o futebol do Felipe Melo, né? Não está nivelado o futebol dos dois. Mas a gente espera que o Felipe Melo aí nos próximos jogos, na próxima temporada, venha contribuir mais com o Palmeiras, não ficando de fora em jogos que a gente precisa dele. Com essa derrota no derby, né, muita coisa sai na mídia, muitos questionamentos, né, muitas opiniões. Até a nossa pergunta, né, a nossa sugestão aqui para a noite é se o Palmeiras está em crise, né? As tentativas de gol, não conseguir efetuar os gols, isso mostra que tem alguma coisa ali que não encaixa interna no Palmeiras que está refletindo dentro de campo. Passar para o Frotinha, depois o Fernando também pode opinar. Karina, eu vou ser muito sincero com os... Ainda mais o Frotinha que está sempre ali nos bastidores, eu vou ser muito, mas muito sincero com os telespectadores, todo mundo está ligado aqui. Na minha opinião, o ano de 2019 para o Palmeiras não deu liga, não deu punch desde o Campeonato Paulista. Não deu match. Não deu match, não deu match. Como a molecada fala, não deu match. Não deu match, né? O Palmeiras vinha ganhando jogos, quando estava com o Filipão, mas você falou assim, tem condição de jogar mais. Tem um baita de um elenco, tá ganhando de 1-0, 2-1, mas não tá apresentando bom futebol, né? Então esse ano de 2019 ficou com essa imagem, foi um ano que foi criado muita expectativa, né? Pelas contratações,
pelo decacampeonato no passado, pela aquela campanha de marketing, que eu já falei no outro programa, que na minha opinião foi desastrosa, foi péssima aquela campanha de marketing que o Palmeiras fez. Então criou-se muita expectativa em cima do Palmeiras esse ano, e foi um ano repleto de frustrações, eliminações, mau futebol, né, crises, né, interna e fora, né, presidente sendo ameaçado, diretor de futebol tendo ameaça na casa, Filipão sendo xingado, ameaçado, então ficou aquele ambiente muito conturbado dentro do Palmeiras, fora do Palmeiras, dentro de campo, e que o ano passou, o ano foi passando, só que eu quero falar uma coisa, em outras edições do Campeonato Brasileiro, com a pontuação que a gente tem hoje, cara, mesmo com tudo isso, inclusive o Santos também, seria líder, tanto o Santos quanto o Palmeiras. Essa campanha que o Flamengo tem feito esse ano é algo totalmente fora da curva, algo extraordinário. A gente não pode ser, né, aquele torcedor que só olha para o próprio time. Já dei parabéns para amigos flamenguistas que falei essa semana. Falei, cara, parabéns, vocês são sim o campeão brasileiro de 2019 com méritos, tá? Porque eu acho que é muito mais mérito hoje do Flamengo do que demérito do Santos ou do Palmeiras. Então falar que o Palmeiras está em crise, eu não acho que está em crise, mas falar que o ano foi desastroso, foi desastroso pela expectativa que a gente criou, nós como os torcedores, pelos investimentos, mas com o passar do tempo a gente foi vendo também que os investimentos que foram feitos não tinham fundamento algum, aqueles que foram apresentados no começo do ano mal jogaram, os que chegaram depois com preço exorbitante chegaram machucados, recebem sem jogar. Então a gente como torcedor espera que 2020 a reformulação seja feita, mas de uma forma muito boa, para que a gente possa sim ser o verde a cor da esperança em 2020. Porque o verde chega de verde cor da inveja. Nunca né, foi a cor da inveja, gente? Karina. Nunca foi a cor da inveja. Eu acho que ficou muito no salto Ficou alto, pesado, refletiu. Né? Isso gera mais cobrança ainda, tanto nossa mesmo. Que já de torcedor. tem uns 3 anos que tem a cobrança, né? Isso, Porque desde que a Leila né, interferindo, né? Acho que esse ano até ela se afastou um pouquinho mais, mas querendo sempre colocar a sua opinião ali, né? Depois se tornou conselheira, mas patrocinador é uma coisa, né? Diretor e tudo mais. E o Palmeiras vem, desculpa, Karina, o Palmeiras vem fazendo jogos bons e oscila muito, faz jogos ruins. Só que um jogo que o Palmeiras faz bom, se você analisar, é um jogo que o Flamengo faz médio. O Flamengo jogou mais ou menos. É o que o Palmeiras está fazendo de bom. Então vamos ser humildes e aceitar que esse ano vamos ficar com o G4, estamos garantindo a Libertadores e torcer para que 2020 seja diferente, né, Karina? A gente, torcedor do Palmeiras, merece isso daí, um time tão grandioso, né? E que as coisas mudem ano que vem, só não muda as pauladas que a gente dá no São Paulo aí do Fernandão no Allianz Parque, né? Isso daí a gente sabe que não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, a gente sabe que uma coisa é certa, tá em crise, vamos jogar com o São Paulo que tudo vai ficar bom. Dá uma melhorada, né? No Allianz Parque, viu? E você, o que você diz sobre essa parte interna do Palmeiras, Fernando? Eu tenho muito bem definida essa questão, principalmente da Leila, né? A Leila, o que acontece? Eu estou há 44 anos já no mundo da bola aí, e eu posso adiantar que a Leila, esse afastamento dela se deu aí justamente por perceber, porque no começo aquela emoção, aquela coisa toda, né, chamar a torcida, mas percebendo aí a vivência do futebol mesmo, a Leila ela percebeu que ela deve dar aquela afastada justamente pelo fato da pressão. A pressão ela não, sabemos que não é fácil, né, até respondendo o próprio Frotinha, o São Paulo hoje é um sparring de luxo, né, dos demais grandes aí da capital. O São Paulo, acho que a gente até com certeza vai entrar no tema, mas o São Paulo ele vai deixar de ser sparring a partir do momento que a presidência, né, o presidente Leco, já existem diversos movimentos aí para a retirada imediata do presidente que vem fazendo um trabalho pífio, nefasto. E aí o São Paulo, eu tenho toda a certeza do mundo que o São Paulo volta aí para o cenário, para o celeiro dos grandes, né, o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E eu tenho até uma sina, né, eu que acompanho praticamente aí todos os jogos, né, são raras as exceções. O último jogo do São Paulo, por exemplo, eu fiz
um protesto, né? Eu não compareci no estádio, né? Muita gente até achou estranho, pô, o Fernando Benincasa não está no estádio é porque o negócio está crítico, né? Não abandonei de forma alguma, porque eu já tive na Argentina tomando pedrada, eu sou da época, Karina, que eu fui para a Argentina acompanhar, por exemplo, o São Paulo, quando nem a Libertadores nem era muito falada, né? Então, eu já fui lá tomar, eu tenho cicatriz no meu supercílio aí de pedrada que eu tomei na Bombonera. E então é assim, o futebol é assim, o futebol é emoção, o futebol ele é uma mistura, eu posso dizer assim, um lixo de política, porque a política ela corrompe todos os meios, né? Isso em todos os clubes, né? Todos os clubes. Exato, não é somente o São Paulo. Estão passando por crises políticas. Se você for analisar os clubes do interior, né, clubes que eram também exemplos, né? Temos aí o exemplo do próprio Botafogo, Comercial, né, de Ribeirão Preto, que eram times que chegavam em São Paulo e que impunham uma pegada dentro de campo. Hoje você vê praticamente são times que sumiram do cenário, né? Então faz parte, eu acredito muito que tem disso. Então o Palmeiras, continuando aqui o tema, o Palmeiras ele na minha opinião, fez algumas escolhas erradas, até pela emoção do poder de compra, né? Mas eu acho que é natural, não vejo motivo aí para crucificar o time do Palmeiras. A aposta, tem a bala, tem a grana, então ele vai ter que resolver de uma forma ou de outra, né? Obviamente que agora, pegando aí uma segunda ou até, quem sabe, uma terceira colocação, que eu acho que vai ficar... Aí sim a situação... Se acontecer uma terceira colocação, a aí chapa da Leila deve esquentar, forte, porque aí o que acontece? Toda aquela crise que hoje existe no Santos, o Santos, querendo ou não, ele está em crise. Ele está ali segurando a terceira colocação, mas está tendo um desastre incrível lá embaixo na Baixada lá. Né? Até por meios aí de amigos, né, que me relatam aí, mas o negócio... com o presidente aí, o vice-presidente, está um rolo danado. Então, esse imbróglio todo aí também vai prejudicar muito a imagem, eu acredito, da Leila se pegar um terceiro lugar no final do campeonato. Ainda falando de Palmeiras, a galera aqui que está participando com a gente no Facebook, Ademir Pisa. Tem dia que quero o Felipe Melo fora, mas tem dia que quero que ele fique. Ele tirou o Palmeiras já de 3 Libertadores. Mas aqui, ó, Leandro Henrique, ainda falando sobre Palmeiras, será um bom elenco mesmo? Será que teve mesmo bons nomes? Porque acredito que faltou competitividade esse ano para o Palmeiras. A galera vai... Leandro Henrique, lembrando que é um grande amigo meu, corintiano. Corintiano. Grande amigo. Eduardo Silva, sou corintiano, os porcos estão em crise interna sim, e vai ficar pior se o Guerreiro for contratado. Será? Não sei, né, Gaio? O Guerreiro talvez volte para o Corinthians? Não, para o Palmeiras estão falando. Para o Palmeiras? Tá tendo uma especulação do Guerreiro, né? Tem especulação do Guerreiro, tem especulação do Gabigol, mas tudo isso acho também é mais para movimentar mercado mesmo, né? A gente está naquele período, né, que agora começa a especulação de um lado, especulação do outro, fake news de um lado, fake news do outro, e como... disse o Fernando, né? A gente tem aquele poder de compra, tem que ficar doido, nós palmeirenses, né? Fala quem que vai fazer, quem que vai chegar. Só que eu estava refletindo, Karina e Fernando, hoje nós palmeirenses, a gente está mais ansiosos para ver quem vai sair do que propriamente quem vai chegar, né? A gente quer que a reformulação comece com jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Palmeiras, que não justifica a contratação deles. Então é isso que nós torcedores do Palmeiras a gente está esperando aí, tá? Quem mais que vai sair do que quem vai chegar. Frotinha, se você tivesse o poder agora, nesse momento, depois de porque agora tem que pensar em 2020, né? Sim. Depois desse empate no Clássico, o Flamengo conseguiu mais uma vitória, né? Dependendo como que for essa rodada, tem o risco do Flamengo já ser campeão nessa rodada, faltando um mês para terminar o campeonato. O que teria que fazer? Quem que tem que cair fora? Qual a principal contratação, a principal preocupação do Palmeiras para 2020, já pensando em 2020? Isso geral, né? Tanto jogador, técnico, diretoria, você acha que tem que mudar? Se você tivesse o poder nesse momento, o que você faria? Karina, se eu tivesse o poder,
eu demitiria o Alexandre Matos, de primeiro diretor de futebol, tá? E fazer contratações pontuais, tá? Pontuais, porque a gente viu, como eu dei o exemplo do Gabigol, quantidade não é qualidade. Né? Temos 4 centroavantes que fizeram 20 gols, o Gabigol fez 37 sozinho. Né? Então, que nem eu falei aqui na vez passada, eu contrataria um zagueiro, tá? Um zagueiro, o goleiro, o Palmeiras está bem servido, né? Vai renovar com o prazo, Everton, a meta do Palmeiras está bem servida. Contrataria um lateral esquerdo, que inclusive tem uma especulação aí do Jorge dos Santos, né? Pode ser que venha. Excelente lateral. Excelente lateral. Né? O Palmeiras já falou que não vai fazer loucuras em contratações, mas teria que vir um lateral esquerdo, um direito, um zagueiro, camisa 10, que é a nossa maior dificuldade, né? Parece que é a cisma, né? Depois do Alex, do Valdívia, a gente não conseguiu achar. Mais, né? E para todo mundo que deu a camisa 10, não prestou, não. Não conseguiu jogar como um 10. Né? Então, um camisa 10, um centroavante, os 2 laterais, um zagueiro. E demitiria, sim, o Alexandre Matos. Não demitiria o professor Mano Menezes, Karina. Acho que teria que dar continuidade. Já começaram, bisbilhotado do São Paulo, né, do São Paulo. Não tem nem condição, os números do Mano Menezes, né, Fernando? Estão bons. Mas aí, ô Frotinha, eu te faço uma pergunta. Você, por exemplo, você demite o Alexandre Matos, né, que é um cara que chegou ali com toda a honra, e com o polpa poder de também, um dirigente, né? Exatamente. né, Talvez. De um dirigente ali que comanda, conhece ali a artimanha das 4 linhas ali. Mas aí o que você, por exemplo, sugere para o lugar do Alexandre Matos? Fernando, aí você fez uma pergunta difícil para mim. Difícil, né? Chegaram até a falar para ele sair, entrar o Zé Roberto no lugar, já falaram alguns nomes que... O Guipa, que é um dos jornalistas, que é da Rádio Bandeirantes, né? Ele era da Agora Bicho Vai Pegar, agora ele está com o programa Futebol Mais Resenha na Band Esportes. Há umas 2 semanas atrás, ele jogou uma informação que eu fiquei até com medo de passar aqui. Eu falei, eu não sei se é muito verídica, né? Que ele disse que seria demitido o Alexandre Matos, né? E não ficaria para 2020. Um dos principais nomes que viria é o diretor executivo do Bragantino, né? Que é da galera dos chineses lá, que fizeram, né? Bragantino Red Bull, que está fazendo um trabalho excelente na 200 milhões na conta. Exatamente, que talvez esse é um dos nomes cogitados. Só que até aí eu acreditei, mas na hora que ele falou que talvez o Mano cairia fora, né? Porque o Alexandre Matos que bancou a contratação do Mano e que talvez viria o São Paulo para o Palmeiras. Bem, então, assim, até a metade eu acredito. A outra metade de São Paulo e São Palmeiras eu acho... Não sei. Respondendo a sua pergunta, eu manteria o Mano Menezes. Também acho. Contratação de 2 laterais, um zagueiro, um camisa 10. E se der para vir um centroavante também, seria bom, né? Mas... E segurar, né? Segurar o Bruno Henrique, que o Fernando falou aí que é um excelente jogador, eu concordo também, né? É o meio campista que tem mais gols no Campeonato Brasileiro, tem 9 gols. É um jogador diferenciado. Não fez um 2019 maravilhoso, isso todo mundo viu, né? Jogou um pouco abaixo aí do que ele jogou no passado, mas é um grande jogador. E manter o Dudu, que eu acho que é um... principal jogador do Palmeiras, e todo ano a gente, como torcedor, fica, Fernando, e aí, será que agora o Dudu vai? Porque tá chegando o tempo dele também, se ele quer, né, fazer uma carreira fora, quer ganhar uns troquinhos a mais, a hora dele vai chegando, né, Fernando? O Dudu, Frotinha, para tirar aquela nota 10 ali, tá faltando, na minha opinião, eu acho um bom jogador, mas para tirar aquela nota 10, tá faltando colocar a bola debaixo do braço e bater pênalti, meu velho. Também, porque, chamar assim, um pouco a responsabilidade, né? Você tem um jogador com uma bala financeira que ele carrega nas costas aí. E você, por exemplo, eu já vi 3 finais aí que vocês participaram, né? Ou decisões, e o jogador simplesmente some, não dá para entender. Né? Chega uma hora que nem que o cara chute essa bola lá na lua, mas o cara tem que assumir responsabilidade. Porque ele não assumiu a responsabilidade, ele vai ficar... O que vai acontecer? Eu já vou te dar o caminho das pedras. Vai acontecer uma negociação futura, né, que ele vai para o exterior, obviamente, e aí ele vai ser conhecido como jogador que nunca bateu um pênalti praticamente no Palmeiras. Inclusive teve memes da própria torcida do Palmeiras essa semana, né? O Mano Menezes, né, olhando para ele com aquela cara feia no banco, e ele falando, pô, mas por que não foi o Dudu, né? O Dudu tem aquele status de ídolo da torcida, o jogador que a gente sabe que
A gente fala muitas vezes que leva o time nas costas, mas como eu falei aqui 2 semanas atrás, o Dudu vai ficar marcado por isso. Não aguenta e não joga sob pressão. Né? Você vê que em jogos que o Palmeiras tem uma pressão, um jogo grande, clássico, muitos desses jogos o Dudu sumiu em campo. Né? Quando está 3-0 pro Palmeiras aí contra o Novo Horizontino, ele pega a bola e bate o pênalti. Agora, uma decisão de pênaltis aí no mata-mata, um pênalti importante como esse, né, contra o Corinthians, realmente... na verdade, o Palmeiras não tem o batedor oficial, né? Não, é verdade. Antes, quem era o ano passado foi o Jean, muitas vezes, né? Geralmente era o Jean. Esse ano não tem, até porque não tem, né? Uma pessoa que sempre fixa ali. Quando é pênalti pro Palmeiras, todo mundo foge, você fala assim, né? quem que vai bater? Quem que vai bater? E ainda você sabe, assim, que pode perder, porque tem acontecido muito, né, Karina? Pênalti não é muito sinônimo de gol pro Palmeiras. Galera que tem interagido com a gente, acredito que o Palmeiras está em crise interna e externa, o time está muito fraco. Oscar da Vila Humaitá. Boa noite. Não acredito que o Mano fará um bom trabalho no Verdão. Um abraço, Marcos Monteiro, Vila Palmares, Santo André. Tem aqui uma pergunta. Aí o Ademir Toledo Pizza também participou tanto no Facebook como mandou uma perguntinha aqui no contato @tvmaisabc.com.br. Fiz uma prévia para o Palmeiras ser campeão. Palmeiras não perde mais. Palmeiras ganha do Fluminense, Flamengo e Grêmio. E Flamengo perde do Vasco, Palmeiras, Santos e Flamengo empata com o Atlético. Então, essa é a conta do esperançoso Ademir Pizza. O Eduardo Casabranca, aqui de Santo André Casablanca. Boa noite para todos. O presidente do Palmeiras inscreveu todos os times do Palmeiras na São Silvestre para ver se eles conseguem alguma coisa esse ano. Seria a última tentativa de alguma coisa esse ano. Abraço a todos. Uma brincadeira, né? Para dar uma interagida aqui com a gente. Agora, já que estamos falando do Palmeiras, vamos falar um pouquinho do nosso convidado, né? Do palmeirense Frotinha. O palmeirense que ele é fanático pelo esporte interativo. Então, comenta como começou isso, como você se inscreveu para participar do programa Fanático e o nascimento, né, da Vida Alviverde. Bom, Karina, eu sou palmeirense desde quando eu nasci, né? Por incentivo do meu pai. E com 7 anos, eu me lembro que eu começava a chorar na casa da minha avó que eu queria ir para os jogos do Palmeiras. E meu avô não entendia. Ele falava, não, eu vou te levar num desafio ao Galo. O Fernando deve lembrar. E eu chorava, falei, não, eu quero ir no jogo do Palmeiras, né? Porque eu tenho 2 irmãos, que ambos são palmeirenses também, mas não tiveram essa doença, essa paixão. Né? Então, a vida inteira eu fui para estádio, eu acompanhei o Palmeiras. Intensificou muito de uns 10, 15 anos para cá. E a gente começou a ter uma turma de amigos, onde a gente começou a viajar. E eu comecei a ter uma liderança natural dentro dos ônibus, para organizar o grupo, para a gente estar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E comecei a ser reverente, fazer brincadeiras, comandar o grupo, comandar os hinos e tal. E aí nessa época de Instagram, né, eu falei, cara, eu vou fazer uma página. Só que é muito recente, cara, eu tenho 1 ano e 8 meses de Instagram. Eu falei, eu vou fazer uma página do Palmeiras, que como eu viajo muito, acompanho jogos tanto aqui pelo Brasil, como também em outros países, eu falei, eu vou fazer um Instagram para mostrar isso que eu faço naturalmente com meus amigos. E não tinha pretensão nenhuma, eu não sabia nem postar as coisas direito, né? E, enfim, foi indo. E a página começou a crescer, né? Eu com esses meus stories que eu faço, mostrando os arredores do estádio, a chegada no estádio, a saída no estádio, como que é a arquibancada, como que são os banheiros, falando com a tiazinha do hot dog, falando com os palmeirenses na rua. Meus stories começaram a ter um destaque, né, dentro aí da mídia palmeirense, e meus seguidores começaram a aumentar muito. E até que um dia o Mauro Betti, eu tinha acabado de chegar lá na Rua Palestra Itália, estava tomando cerveja com meus amigos, recebo um direct do Mauro Betti, falando que ia ter para esse ano ia ter os fanáticos, tal, explicou mais ou menos se ele poderia me indicar. Então eu não me inscrevi em nada, né? Ele me indicou. Que legal. Eu mandei alguns vídeos, eu fiquei meio que na supervisão do esporte interativo, eles acompanhando minha página. Uma bela de uma indicação, não, né? Eu já cheguei chegando, além de né? ser um grande jornalista, também super palmeirense. Inclusive quero mandar um abraço para ele, para o Mauro Betti aí, que eu me chamo de padrinho, né? Tenho um carinho enorme por ele. E aí ele me indicou para o esporte interativo. E aí eu entrei para o esporte interativo, assinei um contrato com eles. Então todos os jogos do Palmeiras que são televisionados dentro do contrato com a TNT Esporte Interativo, eu faço a transmissão, eu capto matéria, capto imagens, estou nos estádios, né, viajo e faço televisão também, né, no pré-jogo, no pós-jogo. E a Vida Alviverde surgiu assim. Eu falei, vou fazer uma página para mostrar o que eu faço. Então eu mostro a vida de um torcedor apaixonado, que desde os 7 anos aí chora para ir no jogo do Palmeiras,
que viaja sempre. E eu não sou aquele torcedor, viu, Fernando, que virou palmeirense de 2014 pra cá, não, viu? Né? Já Na pisei nova muito era em terra, Paulo já fui Nobre, muito. Allianz Já fui Parque. muito em jogo na Arena Barueri, pegando trânsito e tomando chuva e pisando em lama, né? Nas quedas do Palmeiras. Então, é uma paixão que vem comigo aí desde o nascimento. E foi assim que surgiu a Vida Alviverde. E aí a página só cresce. Fico muito feliz, tenho um carinho, recebo muito carinho dos seguidores. E o legal, né, Karina, que muitas pessoas que não são palmeirenses acabam seguindo a Vida Alviverde por gostar da forma que eu trago, né? Essa aproximação, né, do estádio, dos torcedores, do time. E eu tenho um jeito meu, né, de ser. Comigo não tem negócio de cortar, não. A hora que eu aperto o botão lá nos stories, Fernando, aí esquece. Falando em stories, a gente separou alguns vídeos, né? Sim. Dos seus stories. A gente vai passar aqui para depois a gente comenta um pouquinho. Beleza. O Verdão vai golear! Caiu na rede a 3! Golear! O Verdão vai golear! Dudu infernizou a defesa do São Paulo o jogo inteiro, embora não tenha marcado gol, mas jogou muita bola, desestabilizou o sistema defensivo do São Paulo. Parabéns, Palmeiras! Devia ter jogado assim em outros jogos, mas a gente te ama! Foi sem querer, tá? O jogo justo no clássico, viu? Não foi nenhuma. Foi com nenhuma pretensão, tá acho bom, que teve Fernando? alguma coisa aí. Colocaram bem fora do São Paulo aí, Fernando. Eu entendo. E assim, cara, então eu recebo muitas mensagens, Fernando, de torcedores de outros times. Olha, eu acompanho você porque eu acho muito legal o seu trabalho, a forma que você interage, a forma que você fala. E é bem legal isso daí, o carinho que eu recebo e a página só tem a crescer. Eu quero agradecer a todo mundo aí, meus seguidores, que eu sei que tem um monte aí, viu, Karina, acompanhando aí hoje o programa. Pessoal da onde que tem aí, já mandaram um salve pra você. Eu sei que tem um de Recife, né? Não, de Sergipe, inclusive ele tá assistindo Irã, de Itabaiana, tá ligado? Isso aí. Maria, vou falar uma coisa, Maria, que é corintiana, tá aqui assistindo, Juliana também, o pessoal mandando mensagem, minha família toda tá assistindo também. E é uma paixão sem limites, né? O Palmeiras é uma paixão que a gente... o futebol em Futebol, si, né? Muito legal esse amor que a gente não consegue explicar. A gente separou também algumas fotos de algumas viagens, né? Sim. A produção pode ir mostrando pra gente. Aí o Frojinha vai falando, né? De qual jogo que foi. Isso daí foi contra o Aliança Lima, né? Em maio de 2018, lá no Peru. Essa foto foi lá no centro de Lima, no Peru. Isso daí foi Barranquilla, aí é longe, viu, Karina? Aí é longe, viu? Quase lá no Caribe, lá. Essa cidade é longe, mas muito legal. Experiência maravilhosa. Ano passado também pela Libertadores. Aí foi Montevidéu. Montevidéu no Uruguai. Esse daí foi aquele jogo da porradaria lá, viu, Karina? Contra o Peñarol, em 2017. Desses jogos que você acompanha fora, o Fernando também tem bastante resenha, ele vai falar bastante pra gente também. Qual foi o que mais você fala, putz, esse... Eu não vou mais. Que você voltou e falou assim, eu não vou mais acompanhar Palmeiras, entendeu? Mas isso daí são 5 minutos, né? Essa sensação. Depois, no 10 minutos depois, você fala, não, já quero ir no próximo. Eu vou só mudar um pouco. Eu vou falar desse jogo contra o Peñarol, 2017, que é o jogo que eu vou levar pro resto da vida, porque o jogo foi sensacional. O Palmeiras começou perdendo de 2-0, virou 3-2, Felipe Melo meteu diretão. E depois foi uma coisa assim que hoje eu falo, gente, que coisa maravilhosa aquela adrenalina, a gente com a sensação de, poxa, que a gente vai morrer, não tem jeito. A torcida do Peñarol cercando de um lado e cercando do outro, você não tinha por onde sair, você fala, acabou, né? Então foi uma sensação assim que hoje a gente lembra assim, né? Claro que teve a tensão no momento, né? Aquele nervosismo, mas hoje a gente fala, que experiência maravilhosa, né? E todo jogo da Libertadores que eu vou hoje, eu quero que tenha alguma coisinha assim naquele estilo, mas não tá tendo não, viu? Até na La Bombonera fala, agora vai ter uma coisinha aí. Vou receber os áudios da minha mãe gritando, me xingando, que minha mãe xinga, viu? Chega no buzu. Como é o nome da sua mãe? Rosa. Dona Rosa. Fica sem dormir. Eu entendo, viu? Imagino que a senhora passa. Passa, E esse jogo contra o Peñarol foi muito engraçado porque meu celular acabou a bateria. E olha como que a mãe, ela ligou o radinho dela 00:30. Gente. E está uma confusão generalizada, torcedores do Palmeiras acurralados, e ela começou a tentar falar comigo, não conseguia, falou pronto, né? E a Globo mostrando tudo. E aí eu cheguei no ônibus, peguei o celular do meu primo, tinha umas 300 mensagens da minha mãe pro celular do meu primo. Gente, a gente estava naquele ônibus, aquele silêncio no ônibus, eu dei o azar de apertar o play para escutar o áudio da minha mãe no ônibus silêncio. Fernando, Karina, seu
isso. Para com essa coisa de futebol, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, eu tô sem dormir. Eu até pena da minha mãe, mãe sofre, né? É engraçado que esse jogo eu assisti num evento, que foi na pizzaria ali na Moca, junto com a Ademir da Guia. Oh, que legal. Né? Foi numa casa Palmeiras aí da Palmeiras Tour. E foi a gente lá, né? Já foi, porque acabou o jogo, aquela êxtase, e de repente começou aquela porradaria, a gente preocupado com o pessoal lá, que tinha uma galera da equipe da Palmeiras Tour que estava lá, e realmente isso, né? A gente não conseguia se comunicar, não sabia se estava tudo bem, Exatamente. porque estava todo mundo fora, e até você conseguir, né? Todo mundo voltar, chegar no hotel e dar notícia, foi tenso para quem estava aqui, imagina para quem estava lá, né? Mas geralmente as viagens que eu fiz, assim, até pelo histórico do Palmeiras na Libertadores, chegando no mata-mata e dá aquela pipocada, mas os históricos foram bem mais de vitórias. Então conheci lugares novos, estou sempre com os meus amigos, e o Palmeiras vinha fazendo bons jogos, né, tanto na fase de grupos. Sim. Então eu tenho um histórico muito bom de jogos assim, né? Um jogo que me marcou negativamente, que eu saí muito abalado, foi a derrota contra o Boca Juniors lá, 2-0, né? Foi no passado, que em questão de 7 minutos nós tomamos 2 gols. Chegou aqui no Allianz Parque, se não me engano foi empate, né, Fernando? Foi 3-3 ou 2-2 aqui, não lembro. Foi 3-3, né? 3-3 ou 2-2, não lembro, mas perdemos lá o jogo de 2-0. Eu fiquei muito abalado porque eu já tinha ido na La Bombonera com aquela vitória do Palmeiras de 2-0 e estava achando que tudo era festa, que o Palmeiras ia chegar lá na La Bombonera e ganhar o jogo, acabou perdendo. Eu fiquei muito frustrado mesmo, assim, uma decepção. E quando perde, a gente quer ir embora, né, Karina? Quando perde, Correndo, né? Não, a gente quer ir embora do lugar, a gente acorda no hotel no dia seguinte, nem quer tomar café. Se o jogo é 7 da noite, a gente quer ir para o aeroporto às 11, que a gente quer fugir daquele lugar, não quer nem ver as pessoas mais. Mas, em geral, experiência boa aí. Tem mais vídeo do Frotinha, gente? Acho que separou mais algum, não, né? Porque Frotinha, depois quem quiser seguir, acompanhar, né? Porque tem alguns que a gente não pode mostrar ainda nessa idade, porque senão ia sair só pi! Karina, deixa eu só falar rapidamente aqui, o que deu um boom assim, na minha imagem, na minha página, foi o negócio do Tô com Trauma. Não sei se o Fernando lembra, né? Sim, claro que eu lembro. Viralizou aí, foi para programa de televisão, foi para internet, foi para rádio, viralizou geral. Milton Neves colocou no programa. Que foi no jogo do Paulista esse ano. Eu tinha ainda pouco. Foi o Filipão, né? Foi o Filipão. Foi agora em fevereiro, né? Isso. A gente já estava com aquele negócio engasgado com o Corinthians, que perdeu o título no passado, né, de maneira vergonhosa no Allianz Parque. E esse ano, quando tomou 1-0, perdeu o jogo, eu fiz um desabafo, né? Porque eu falo aquilo que eu estou sentindo realmente nos meus stories. Não fico fazendo média, preocupado. Eu ligo o play e falo o que meu coração tá sentindo. E no final de uma das frases, eu falei, de novo perdeu, eu tô com trauma. Cheguei na minha casa, comecei a receber milhares de mensagens no direct de corintiano. Eu não estava entendendo. Falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui na minha página? Ah, não, a gente veio ver teu vídeo porque tá em todas as mídias que você puder imaginar. E, sério, eu fiquei 2 dias assim que eu não vivi, sabe? Só respondendo mensagem, tudo. E isso deu uma visibilidade boa pra mim. É claro que tem palmeirense que implica comigo, porque eles acabam sendo zoados pelos corintianos que usam a minha imagem. Usam a sua imagem como... Que nem eu fiz uns stories aí quando o Palmeiras estava naquela vibe, ganhando tudo, não tomava gol, não sei quantos jogos. Eu falei, me acorde quando o Palmeiras perder, me acorde quando o Palmeiras tomava deitado no Allianz Parque, né? Eu faço esses vídeos assim. Pronto, a hora que começou a perder e tomar gol, olha meus vídeos viralizando, já acordou, me acorde. Então, a gente faz esses negócios aí, mas sempre com muito respeito também aos outros times, às torcidas. Falo com os outros influenciadores digitais também, de outros times também. A gente tem uma relação boa, que o pessoal tem uma mania de achar que é inimigo, né? Que tem que brigar. Não. Então, eu converso com os corintianos, com os são paulinos também no direct, gente de página também, a gente é super de boa. Tem um recadinho da Blindatec para vocês. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Futebol Mais Debate. Enquanto vocês falam de futebol, aí uma pausa agora que nós vamos falar de veículos blindados aqui. E vamos falar de segurança. Um grande abraço para vocês todos da mesa. E fica o convite para você que ainda não conhece a Blindatec, dá uma passadinha aqui. A segurança da sua família já está ao seu alcance. Eu tenho a blindagem do seu 0 km por a partir de R$45 mil, com todas as marcas e modelos à pronta entrega, com 10 anos de garantia na blindagem e sem perder a garantia do fabricante. Vale a pena conferir. Se quiser saber mais, acesse o site blindatec.com.br. Agora eu repasso a bola para vocês. Tá aí o nosso queridíssimo amigo corintiano aí da Blindatec. Muito obrigada pelo recado. Lembrando que você precisar de segurança, é só chamar a Blindatec que eles irão atendê-los, né? Hoje já é uma necessidade ter carro blindado nos dias de hoje.
Já que a gente estava falando de meme de viralizar, vamos ver os memes do Palmeiras dessa semana. Cadê a produção? Cadê a produção? Ao vivo é assim. Palmeiras, time em que o chute mais improvável sempre entra. Que no caso é o Corinthians, né, gente? Eu perguntando que horas o Palmeiras irá acertar o gol. É mais ou menos essa sensação. Felipão, mais uma vez, perdão. A culpa não foi sua. Você tá ansioso para o derby? Eu não, tô tranquilo o dia todo. Sábado mais ou menos assim, né, Frotinha? A gente não viu. Não tá, né? Uma vodka, 7 vodkas. Filho. Conheço as duas pessoalmente. Né? As duas são bonitas, viu? Eu acho que ele deu uma... Não convenceu muito, não, Frotinha. Não dá pra comparar, né? A tia Leila ela é elegante, sim, tudo mais, mas não tem como comparar. Não tem, né? Mas... A mulher do Luiz Adriano. Bem, para finalizar o assunto Palmeiras, né? O Palmeiras enfrenta o Bahia, fora de casa, né? Então, o que nos resta é rezar, é torcer para que tenha um bom jogo. E temos que falar também do Corinthians, né? Que foi o rival, né, do Palmeiras nesse derby. A galera torcendo, comemorando muito, né, a contratação contratação não, os jogos, né, com o Coelho já sendo idolatrado. Só que ele tem o Inter, né, que vai ser pedrada nesse próximo domingo. O que você tem a dizer, Fernando, sobre o Corinthians daqui para frente? Lembrando que já tem um novo técnico, né, já foi anunciado para 2020, então provavelmente o Coelho, né, tem que manter aí. O Corinthians ele tem grandes chances aí de estar fazendo, se o São Paulo agora não abrir o olho no próximo final de semana, já começa, né, vai pegar a saga logo de cara aí contra o Santos, depois de um resultado extremamente negativo contra o Atlético Paranaense, mas o Corinthians, até pela demonstração, o raio-x, né, dos jogos que enfrenta versus os jogos que o São Paulo encara, o Corinthians tem grandes chances de terminar na frente do São Paulo, isso é fato. Sim. Né, a análise aí, eu tenho que deixar um pouquinho o coração de lado e enxergar que existem grandes chances aí de pegar aí um G4 ou até o G5 mesmo. Porque o Coelho eu conheço, inclusive. Conheço, é da Zona Leste. Ele caiu, né? Caiu no colo dele, né? Caiu no colo, ele vai fazer aí terminar a parte dele que cabe. Né? O Thiago Nunes já tem outros projetos. Eu, na condição do Thiago Nunes, eu já assumiria logo de cara. Né? Eu não consigo enxergar um técnico que... para daqui 3 meses, porque... Veja só, Karina, você começa o ano em janeiro, né? Muita gente pensa que começa em janeiro, mas não, o ano começa em dezembro. Por que dezembro? Dezembro todos os staffs de todos os jogadores, eles estão em cima de todo o atleta, né? Questão de cuidar para o cara em relação à balada, em relação à alimentação. Então tem uma série de coisas. Aí o Thiago Nunes tem até uma desculpa porque uma parte da comissão técnica ainda ficou, né? Ficou então uma perna aqui, outra lá, né? Então, mas assim, ganhando essa bala aí, 800 pau por mês, que ele tá vindo pro Corinthians aí, eu assumiria... Como mudou, né? Futebol, homem de um técnico, né? Exato. Nós tinha, né? Se você for pensar aí, há 5 anos atrás, um salário de 800 mil. Nós já tivemos casos aí. Eu costumo dizer que se o Tele Santana fosse técnico hoje... Era 1 milhão. Era técnico para 3 milhões. O Jesus mesmo tá com uma pedida de 2 milhões e 200. Né? Então, quer dizer, se ele for campeão ainda mais o ano que vem, é um cara que chega... no final de 2020 com 4 milhões de salário. Né? É uma análise bem tranquila que eu faço. Agora, só fechando, o Corinthians agora já começou a ter uma melhora, um pouquinho de melhora aí com relação ao Carille, né? Por quê? Porque é aquilo que o Carreiras até comentou no outro programa.
é o posicionamento, às vezes, do atleta. Então, o que acontece? O Pedrinho mal posicionado, né? Apesar que eu acho um baita jogador, mas eu acho que é um jogador que não vibra. Apareceu pouquíssimo. Não vibra, né? Não tem alma. O Pedrinho pode dar a mão pro Antony no São Paulo, que os dois podem sair correndo. Mas os dois, se você for pensar, estão vivendo praticamente a mesma coisa, né? Os dois convocados para a seleção, sub-23. Então, imagina, você tem um clássico, mas você sabe que na segunda-feira você vai viajar para a seleção, que você tem que jogar bem, você tem que se preservar. Eu sinto muito isso nos dois jogadores. São jogadores que são bons jogadores, mas que está segurando o pé, eu acho que pensando até nesses jogos da seleção mesmo. Eu vejo um pouquinho diferente, Karina. Eu concordo com você. Até a página 2. Por quê? Esses jogadores, eles têm um problema gravíssimo que é a blindagem fora de campo. Você, por exemplo, pega um jogador como o Antony, que hoje mora num condomínio bom aí, né? Não precisa dar o nome, mas mora num condomínio bom. E assim, o histórico, as pessoas que conversam comigo, as pessoas ligadas ao Antony, algumas pessoas já me posicionaram, as atitudes, né, as ações que o Antony vem tomando, subiu muito a bolinha dele, né? Então aí até semana retrasada teve uma reportagem até na TV maior que dizem, né? Sobre ele fazendo uma reportagem na escola, onde estudou, para fazer toda aquela comoção, né? Para poder virar o jogo com relação à imagem do atleta. Então hoje o jogador que não é assistido da forma correta, ele pode ter um bom pai, ele pode ter uma boa mãe, pode ter um tio, aquele tio que é o famoso conselheiro, né? Sim. Todo jogador tem um tio que aparece a qualquer momento, né? E apresenta ali como uma das soluções do atleta. Mas o que acontece? Não é só isso. Isso aí envolve empresário, né? O empresário não é somente assinar o contrato lá e cair fora do parte do oceano aí e deixa o cara se virar lá, os tubarões. Então o cara ele tem que estar presente ali direto. O empresário ele tem que ser madre, tem que ser uma freira de colégio interno, com jogador novo. Porque com jogador velho, jogador rodado, tem um ditado que nós falamos muito no São Paulo Raiz, né? Que é inclusive do seu Calef, né? Que foi campeão mundial pelo São Paulo. Jogador é o seguinte, se você não almoçar, ele te janta. Então, funciona dessa forma. Se você não almoçar o jogador, ele vai lá e te janta. Sim. Então, eu vejo não só o Antony, para vocês terem uma ideia, o Antony, né, se você pegar a barca, a fila aí, ela é grande. Se você pega Antony, você pega Pedrinho, né, você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, um Thiago Bueno. O Thiago Bueno é um jogador rodado, não é rodado? Mas é um atleta novo. É um atleta que o jogo está a 1000 por hora e o cara está a 2 por hora. Né? Ele está com a cabeça em Marte. Por quê? Porque não existe aquele fechamento adequado com o atleta. Então, é básico. Tele Santana, qual que era a excelência dele? Era a blindagem do atleta. Mesmo atleta cobrão aí, atleta que, né, dispensava comentário. Vou dar um giro aqui no Facebook, bastante gente comentando e participando com a gente. Emerson Leandro, da Mancha, aqui assistindo a gente, mandando um abraço. César Ramos assistindo a gente. Alan Chaves, São Paulo e Jesus vieram ao futebol brasileiro para tirar os técnicos do Brasil da zona de conforto. Muito técnico ficou com dor de cotovelo. Isso é verdade, até uma das coisas que a gente comentou semana passada aqui. Carlos Irã Proatec, Frotinha, você é monstro, representa demais a torcida do Palmeiras. Nosso queridíssimo Dirceu Zakowski, da Notiluca, falou que o Dudu não é verdão, ele é amarelão quando joga contra o Corinthians. Mais ou menos, deu uma cornetada, hein, Dirceu? Raimundo Isaac, dando boa noite. Adriano Alexandre, Carlos Batista assistindo a gente também. César Ramos. Olha só, o César, ele quer fazer as pazes com o irmão dele. Espero que esteja assistindo, né? Faz 10 anos que eles não se falam, porque ele é palmeirense, ele é porco e ele tricolor. E eles brigaram por causa de time. Então, nesse momento, se você puder colocar o nome do seu irmão aqui,
Eu declaro que vocês fazem as pazes, ó. Temos dois, Aí, ó, um palmeirense a gente aqui, ó, aqui é eles tudo representando a família brasileira Paz, aqui. Não paz. dá para brigar por causa de futebol. Isso aí, dá não. Flamengo joga sempre sabendo dos resultados, por isso é uma ajudinha estar na frente. Isso é uma coisa também que ajuda, né? Uma das coisas também que eu vou deixar em pauta aqui para vocês, em relação aos jogos, porque como um clássico desse, Palmeiras e Corinthians, não é num domingo à tarde. A gente sabe que é por causa de emissora e tal, mas, né? Clássico é domingo, o né, jogo Karina? principal sempre é domingo às 16 horas. Né? Esse ano mudaram muito, né, em relação aos jogos, né, Frotinha? Karina, se você me permite, eu vou dar uns salves aqui pra Pode dar um galera salve. tá ansiosa aqui, né? Antes de você, o Carreiras está assistindo a gente aqui, com certeza ele está no show assistindo a gente, e ele deixou uma pergunta para você, Frotinha, ele quer saber o que você fez com os fogos de artifício. Carreiras é uma figura. Tá guardado, Carreiras. Não foi dessa vez, mas tá guardado. Pode mandar, Fernando. Vamos lá? Bora lá. Salve pra galera tricolor aí, o meu grande irmão Wilson Gonçalves, lá do Guarujá, tá mandando um fora-leco já aqui. O Expedito Alves Oliveira, você tem que informar quando tem vídeo para assistir. O Flávio Bittencourt dando um fora-leco. A torcida é massiva no fora-leco, tá? Isso aí a gente já vai falar daqui a pouco. O Alan Chaves, Sampaoli e Jesus vieram ao futebol brasileiro para tirar os técnicos do Brasil da zona de conforto que você comentou. Isso. Isso aí é da nossa massa lá também, tá? O próprio Juliano Gabriel aqui, um grande abraço ao rei da resenha, Fernando Benincasa, sabe muito. Não, isso aí é gentileza sua. E a galera aí, eu tenho também o Denis Moura Benincasa, meu primo também que está sempre comigo aí acompanhando, né? O Rony Altieri, o próprio Ricardo Flight, né? Meu grande irmão aí, idealizador do São Paulo Raiz. A gente vai falar, do São Paulo Raiz, vamos falar do clássico Sansão no próximo intervalo, mas antes vamos ver os memes do Corinthians dessa semana. Programa ao vivo é isso, gente. Vamos lá. Olha só, não poderia ter colocado, né? O meu ninguém pôs, né? O Coelho já colocando o time pra frente, todo mundo torcendo, enaltecendo o Coelho aí, ó. Como um dos grandes treinadores. Será que vai ser um grande treinador do Corinthians? Vamos lá. Parabéns ao Palmeiras. Em uma temporada conseguiu a proeza de tomar o gol do Donilo Avelar, do Manuel e do Michel Macedo. Gente, só o Palmeiras mesmo. Meu Deus do céu. Eu correndo, indo atacar e eu voltando para marcar. Wagner Love tá cansado. Esses são os memes do Corinthians. A gente vai dar uma pausa aqui para recuperar o ânimo e voltamos no próximo intervalo para falar do São Paulo, falar do Santos e do clássico, né? Sansão. Eu falei que era rápido, estamos de volta com o Futebol Mais Debate. Continue participando com a gente, mandando suas perguntas, sua sugestão, sua cornetada. Fiquem à vontade, mas lembrando que é sempre pelo contato @tvmaisabc.com.br para participar dos nossos sorteios. Vamos relembrar os prêmios da noite. Vamos lá, um jantar para 2 pessoas da Costelaria Berlim. O do Costelaria Berlim, que é do Daniel, que é São Paulino, não deve estar muito feliz, né? A gente vai falar bastante do São Paulo daqui a pouquinho. Um rodízio na pizzaria Trípoli. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. 3 kits de alinhamento e balanceamento mais check-up de 30 inches da Aro Pneu. Um par de óculos da Notiluca, modelo Brigadeiro, feito com madeira imbuia, montado com lentes Zeiss, além da gravação da haste Futebol Mais Debate. Olha aí, ó. Esse óculos é top, hein, Karina? Muito, né? Eu vou mandar um e-mail agora para ganhar esse óculos aí, viu? 2 pares de ingressos para o show de sábado agora, nesse emenda do feriado aí, dia 16/11, no Hilários ABC. Olha aí, showzão. Um livro, Invista em Futebol, do Juliano Fontes. Deixa eu mostrar o livro aqui para vocês. Mostrei a camisa. Olha aqui, ó.
Bastante gente trabalhando com futebol, né? Olha, gente, esse daqui é um presente do Fernando Benicasa, tá? Os dois, né? São um presente do Fernando Benicasa pra gente sortear. Excelente, excelente. Eu recomendo muito esse livro. Já tive a oportunidade de ler e reler. É um livro que tem muito jogador aí, ex-jogadores principalmente, que abandonaram aí, já pararam, né? E trabalham em cima desse livro, eu recomendo. Olha só, a camisa do Reinaldo Joinha, a promoção da São Paulo Raiz, olha só, que bonita. Meu grande amigo Cássio, lá do Zé Carretilha, Reinaldo é o Reinaldo produtor Parça. aí Reinaldo dessa camisa, hein? É uma das pessoas que me ajuda quando preciso de alguma coisa do São Paulo lá. E também 6 kits de 3 estampas da Estrela para a sua camisa do Corinthians no poderoso Timão do Ipiranga. Então, corintianos, participem aí que vocês vão ganhar também essa estrelinha para quem foi sorteado. E vamos falar agora do clássico, né? Na verdade, vamos falar do Santos primeiro, né? O Santos, ele também está numa crise política e mesmo assim vem com 2 vitórias. E no último domingo, contra o Goiás, foi 3-0, né? Tem os gols aí para ir mostrando do Santos. O Soteldo jogando muito, né, Fernando? Ele deu uma reviravolta aí, o Chimbinha... Soteldo... o Chimbinha aqui do Santos, lá da Baixada. O Soteldo, na verdade, é um jogador que adquiriu confiança, né? Adquiriu confiança, é um jogador que eu costumo falar que é um Cueva calibrado, né? Que o Cueva também é um jogador muito bom, só que a cabeça fora de campo, né? A cabeça que atrapalha. Mas o histórico do Soteldo, principalmente aí, desde o início do campeonato, vem realmente surpreendendo toda a coletividade santista, né? Se você olhar o Soteldo, eu conheço, já vi pessoalmente, ele é muito baixinho. Muito pequeno, né? Muito pequeno, mas é aquela história, cara, quando coloca na frente, não tem jeito. E ele tem uma particularidade interessante, que ele antecipa muito rápido, né, a jogada que chega para ele. Então, ele está começando, ele já pegou o macete, né, de antecipar uma jogada. Quando chega para ele já está praticamente fazendo a virada que tem que virar, já tem alternativas ali de jogo, até para não deixar, por exemplo, os seus colegas ali, né, sem rumo. Então, ele consegue endereçar rapidamente e é um jogador interessante. Basta ver o que eu quero ver e tenho curiosidade, é saber para o ano que vem. Sim, né? como Por quê? vai ser, né? O jogador, às vezes, ele pode ser, eu costumo falar, o cachorro que tomou injeção de gasolina. Né? Correu, chegou na esquina, acabou, morreu. Né? Então, o ano que vem, ele está fazendo um bom campeonato, o ano que vem eu quero ver a regularidade dele durante 2020 inteiro. Aí vamos ter aí um parâmetro ideal para poder, né, batizar se o cara está para o que veio ou não. Olha só, o Alessandro Lacerda, da Vilas Baças, olá, boa noite. Acho que os times de futebol precisam rever como tratar os atletas. É muito mimimi e os caras aproveitam e no jogo. Da Alessandro, santista, é uma das coisas que a gente tem comentado, né, bastante aqui. Os valores mudaram, muito valor, né? Então, assim, hoje não tem mais jogador que joga por amor, né, Frotinho? É difícil, né, Karina? Muito dinheiro, jogadores novos já se deparando aí com quantias estratosféricas, né? Muito dinheiro e acaba muito se perdendo, né? E só uma coisa que eu quero comentar, viu, Karina? Só vou voltar rapidinho, porque é um negócio que me chamou a atenção. Esse empate contra o Corinthians, né? Foi, assim, uma falta de respeito, porque eu estava na zona mista e ninguém para te cumprimentar, ninguém para dar entrevista, passam tudo com cara feia. Inclusive o presidente do Palmeiras também passou igual um foguete, quando ganhou do CSA de 6-2, falou com todo mundo. Então acho que isso também nós torcedores, né, temos que ter respeito, né, por parte da instituição e dos jogadores também. Só uma outra coisinha que eu não posso me esquecer, Fernando, desculpa. Parabéns ao Sub-20 do Palmeiras, né, que ontem eliminou o São Paulo no Pacaembu e foi para a final. Foi 1-0 lá no Morumbi e 1-1 ontem no Pacaembu, inclusive o São Paulo saiu na frente.
Então tem alguns jogadores aqui do Sub-20 que acompanham meu trabalho. Quero mandar um parabéns aí, boa sorte nessa final aí. Tamo junto, molecada. E que o ano que vem, né, toda essa molecada, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, que, né, a gente vê sempre, Palmeiras foi campeão do Sub-17, São Paulo campeão da Copa, não sei do que. E essa molecada, né? Para onde vai? Porque sempre é emprestado, né? E aí traz jogador de fora que tá machucado para ganhar 1 milhão, sendo que tu tem toda essa molecada aí que pode ser aproveitada, né? Segundo então, o que o professor Mano falou, que pretende, né? Dar atenção aos meninos aí no próximo ano. Vamos ver que seja feito. Falando um pouquinho mais do Santos, né? Em relação à parte de diretoria e toda essa crítica, eu tenho que falar um pouco mais do Santos, porque as pessoas, né, falam que a gente não fala muito do Santos, mas sempre tem, né? Não tem muita interação com o Santos, a gente não tem culpa. Mandem mais perguntas, né? Mas o que você tem de informação, Fernando? Você que você, né, conhece bastante as diretorias. O Santos ontem viveu um momento terrível lá na Vila Belmiro, né? O Orlando Rolo, né? O nome até é meio sugestivo, né? Digamos assim. O Orlando Rolo, que está nessa disputa gigante aí, querendo tomar o controle do Santos na mão grande, na base da carteirada, né? Ele ontem criou uma confusão enorme lá. Daí eu sei que teve até manifesto da própria CBF, né? O Pérez, ele tem problemas seríssimos lá dentro, porque o Pérez, ele tem a mesma história, não é diferente de nenhum outro clube. O Pérez, ele é amado e odiado, né? Algumas contas ele colocou bastante coisa em dia, ajustou muita coisa no Santos, mas também existe essa antipatia por parte também, eu vejo até do próprio conselho. Então ontem o negócio foi feio, o clima esquentou lá na Baixada, né? Aí aquele empurra-empurra, né? Então o Santos, o que acontece? O Santos ele tem duas chances agora. Se ele chegar a alcançar, né, e passar até o Palmeiras, tá bom? E chegar numa colocação boa no final do campeonato, o pau vai comer lá embaixo, do mesmo jeito, porque daí começa a relação do orgulho, né? Poderia ser eu. Ou se eu estivesse ali, não estaria exato. Assim também, né? E se o Santos também, contra a partida, começar, eu costumo falar na linguagem aí, começar a ramelar, né? Começar a descer, não começar a apresentar um futebol ali e até um nível de classificação melhor, vai dar rolo do mesmo jeito. Então, Sim. O problema existe e vai existir, né? Então, por isso que eu falo, às vezes, uma eleição conturbada, ela gera justamente a insatisfação de um trabalho que poderia tranquilamente ser exercido, né? Temos aí o exemplo do próprio São Paulo, né? Todos os grandes aí. Então, tá na hora, viu, Karina? Eu vejo assim que tá na hora dos grandes começarem a fazer uma faxina, mas uma faxina da grossa. Não é limpar meia dúzia de dirigentes, não. O futebol brasileiro, principalmente o celeiro entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são os dois maiores celeiros aí, dando visibilidade no campeonato nacional, ele precisa ter uma reforma urgente, uma reforma, essa lavagem de dinheiro, essa coisa podre, né? Que hoje nós sabemos que existe, e isso aí não é para esconder ninguém, não tem que ter medo de falar que não, né? Isso aí é notório, né? Existem hoje excesso de empresários em CTs de treinamento, existe aí gente que não sabe nem o que está fazendo no meio do futebol, né? Mas ele quer saber do checão dele cair lá naqueles bancos, né? E fazendo o jogador aí praticamente que nem o Santos. Vamos falar do Santos. O Santos tem jogadores na base incrivelmente com potencial gigante, mas é aquele potencial que você mesmo comentou agora há pouco. Onde está? Né? Onde estão? E olha que o Santos revela, hein? Bastante, o Santos revela. Sim. O Santos não é um time que esconde garoto. O Santos já... Quantos jogadores aí já... Acho que dos grandes ainda é o que mais utiliza, né? O celeiro de revelações,
na história sempre foi Guarani, Ponte Preta. O São Paulo foi um grande celeiro de reveladores aí de atletas aí da própria base, junto com o Nacional, né, da Comendador de Souza. Então, assim, isso aí praticamente hoje acabou, né? Visto que o que está acontecendo com o Guarani e a Ponte hoje, né? É isso mesmo. Vamos ver os memes do Santos dessa semana aqui, né? A gente vai falar agora bastante do clássico, né? Falar do São Paulo e falar também do Sansão. O Santos só engatou essa ótima sequência quando paramos de jogar com 3 zagueiros. Tem uma mudadinha aí o São Paulo, né? Procurando onde estão os que tanto me criticaram. É isso aí, São Paulo. Ele cala a nossa boca e depois não, né? Como levantar o melhor do mundo? Olha só, comparando Soteldo com Messi, eu acho que menos, viu? Não precisa de tanto, não. Clássico, olha só, zoando a gente. Clássico Série B, clássico de verdade. Deu uma cutucada, né, Flotinha? Pelo amor, fazer o quê? Dar fatos no argumento, né, para os dois times que já tiveram passagem na Série B, São Paulo e Santos não. Falar do São Paulo, né? Tá na hora, aqui, né? A torcida tricolor aqui nas redes sociais, bombando, querendo saber, né? O tricolor que vem de 2 derrotas em casa e a torcida já começa a ficar sem paciência. Será que Fernando Diniz fica até o final de 2019? Essa aqui acho que já teve uns 3, 4 participantes que perguntaram se Fernando Diniz fica até o final de 2019. Karina, vou interromper. Vamos falar do São Paulo, mas vamos começar falando do Choque Rei. Porque nosso último encontro aqui foi a véspera do Choque Rei. Você falou que ia ganhar, que não sei o quê. Né? Aí acho que já pode vir daí. Falar do Choque Rei, que já passou que mais rapidamente. Começou a crise, Isso, né? e depois ganhou da Chapecoense e depois 2 derrotas. Normal, ali já era um resultado, claro. A aposta, ela sempre existe, né? Eu jamais vou falar que o São Paulo vai perder, mas foi nítido, né? Que o comando ali dentro da arena, né, o que envolveu aquele clássico, aquele jogo, né, o Palmeiras vindo bem, obviamente que levou o resultado. Eu acredito que se jogasse novamente, por exemplo, no lugar do Santos sábado agora, poderia criar até um outro resultado positivo com o momento de São Paulo, né? Então, o resultado contra a Chapecoense, ele não me enganou. Né? Muita gente comemorou, né? Falou, nossa, que golaço do Antony. Não me enganou aquilo lá, não tocou meu coração. Por quê? Nós sabemos que existe, por exemplo, alguns jogos onde se deu um encaixe pequeno, você tem que saber separar se aquilo foi momentâneo ou se aquilo é para sempre. É verdade. Né? Então, Sim. O que aconteceu lá foi um lampejo que o Antony teve, né? Eu até consertando aqui, né? Recapitulando a fita aqui, eu falei o Thiago Bueno. Vitor Bueno. Foi isso que o nosso queridíssimo Neto, nosso cinegrafista, quis Foi a nos emoção, ajudar. foi a emoção. Mas olha só, então esse jogo não me enganou contra a Chapecoense. Não estou falando, você está batendo em morto, porque depois que aconteceu. Não, tanto é que no dia que jogou contra a Chapecoense, depois do jogo eu fiz os meus comentários, eu escrevo lá para o mais querido SPFC, né? Emiti minha nota, né? Falando sobre o resultado positivo, mas que não deveria se enganar. E o que aconteceu, né? Por exemplo, aí você pegou o jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo que você tem tudo para fazer um bom resultado dentro de casa. Você tinha tudo menos o quê? O protesto da torcida. A torcida já começou a esvaziar, né? O Morumbi estava bem vazio nesse Exato. domingo. Eu Vazio. mesmo lancei uma campanha de Morumbi 0 para esse jogo. Por quê? Muita gente vai falar, tem alguns torcedores que às vezes não entendem. Mas você está abandonando o time? Não. Nunca abandonei o São Paulo de forma alguma. Eu já tive em jogos do São Paulo com 298 torcedores. Já começa por aí. Então, eu já considero testemunha, nem torcedor né? Então, esse jogo era o jogo com estádio, olha só, tecnicamente, você colocando,
trabalhando o psicológico do jogador, você teria totais condições, que mesmo com o estádio vazio, você imprimir o seu senso de responsabilidade em cima do Atlético Paranaense, né, que veio com muito reserva. Quantos torcedores teve? Você sabe quantos Ele torcedores? bateu, você sabe que eu vi lá, acho que deu 15 mil, mas muito espalhado. Espalhado, assim, vazio. muito espalhado, né? Então, para ser bem sincero, eu não quis nem pegar muito a ficha técnica desse jogo aí, tá? Porque eu fiquei O lado daquele... torcedor foi mais forte, né? Exato. Então, assim, tanto é que eu fiquei assistindo o jogo, né, pela TV e olhando o cantinho que eu fico lá. Eu fico na 16 amarela lá, setor norte, atrás do gol, onde eu assisto desde 76. Então, eu fiquei ali percebendo, né, o quão essa diretoria está liquidando, né, está acabando com uma torcida gigante que apoiou, em 2017 apoiou demais. Sim. Né? Lembramos Porque aqui até quase, né? Quase chegou. Isso, lembramos até no programa passado um tempo aqui. aí na zona de rebaixamento. Exato, lembramos até no programa passado aqui, falando com o Carreiras, né? Sim. Que em 2017 a torcida, junto com o Hernanes, que hoje está sendo muito criticado aí, mas não está numa fase boa, mas é um monstro de um jogador, é um cara que... O Sidão também foi um grande destaque de 2017, né? Então, o que acontece? Eu vejo a estrutura hoje central, muitos falam, mas o presidente não joga, o diretor não joga. Joga sim. Joga porque sim, tá ali no treinamento, ali, ó. Joga sim, porque com o jogador... na beira de campo, com resenha, isso O jogador, transmite. ele precisa... não existe somente as 4 linhas, né? Existe ali todo um contexto. O jogador, quando vem para o São Paulo hoje, ele chega já com a cobrança... você nem calcula, Karina, nem calcula o tamanho da pressão. Todos os times têm pressão, mas a pressão essa se dá justamente pelo fato do jejum através de anos, né? Então o São Paulo já vem anos aí com essa embarrigando, né? A cada partida, a cada jogo, a cada campeonato, já chegou. O São Paulo sofreu 41 desclassificações. Foi muita coisa. Então, quer dizer, é um índice extremamente alto, né? Então, para você comparar hoje prejuízo financeiro, né, já está mais que provado que o problema não é técnico, né, não é jogador. O São Paulo, se você colocar no papel jogador por jogador e comparar com qualquer time do Brasil, o São Paulo ele tem um baita de um time, né? Sim. Eu vejo ainda que tem algumas posições ali ainda carentes, mas no restante é um elenco, um plantel aí Muito bom. Muito bom, Sim. muito qualificado. Concordo. Mas a cabeça Não está ajudando. Ó, tem bastante gente assistindo a gente. Família Bernardi, Thaís e Rafael Bernardi, Valentina e Vitor assistindo a gente. Perguntas em relação ao São Paulo. Não, mas antes, tem uma pergunta do Alexandre de Diadema perguntando qual que é o meu time no coração. Eu posso dizer sim, Alexandre, é Palmeiras, sou palmeirense. São Paulo não irá classificar para a Libertadores e Fernando Diniz sairá do comando dando mais uma vez ao Cuca, volta a Cuca. Né? Você viajou, né? Esse foi o Marcelo Passos da Vila Floresta. O Cuca, eu posso assegurar que não coloca mais os pés no Morumbi. Muito difícil. São Paulo corre risco de não se classificar para a Libertadores se continuar validando nos próximos jogos. Daniela Regina de Santo André. Corre, né? Ó, eu afirmo para você, viu? Qual que é o nome dela? É a Daniela Regina. A Daniela, eu posso afirmar para você que Fernando Diniz não se vacilar não vai nem comer o Chester aí da virada do ano. E aí tem outra aqui, pessoa, a Alessandra Rosa de Santo André. Quero saber se é verdade que o São Paulo já estaria interessado em um novo técnico e o nome favorito seria Jorge Sampaoli. Todo mundo, né? Todo mundo quer o Sampaoli e o Jesus, né? Isso Vamos lá. Todo mundo quer. Vamos lá, falar de especulações sobre técnico, né? Antes de você responder, Karina, boa noite, cadê o Carreiras e o Gurian? A gente falou no começo do programa, mas eu vou falar de novo. O Gurian está doente, né? Ele não conseguiu voltar de férias, o Gurian está assistindo a gente também, um abraço pro Gurian. E o Carlos Carreiras deixou nessa bancada aqui, né?
porque ele foi para o show do Maurício Manielli, que é um grande parceiro e também casado com uma das apresentadoras aqui na TV, então é uma data muito importante, né? Como amigo, ele teve que prestigiar e por isso ele deixou aqui o programa no meu comando e dos meus amigos. Pode responder, Fernando. Então, vamos lá. Só antes de responder, quero deixar um grande abração aqui, para o Adriano Neves, lá de Miami, que está sempre com o São Paulo Raiz. Internacional, Abraço, aqui, hein? ó. Legal, Muito obrigada. Abração aí. O Anderson Arzão também, viu? Dando um salve aqui, Fernando Benincasa. É o seguinte, falando sobre técnico, muita gente começou a especular, mas o Sampaoli, notícia que eu tenho quente, lá de Santos, né? Diretamente de Santos. O Sampaoli, por enquanto, é pura lenda essa procura do São Paulo, né? Já se noticiou que o Leco desceu com um caminhão de dinheiro para conversar com o Sampaoli. Isso aí não existe. Não existe porque o Santos ainda não chamou o Sampaoli para conversar sobre o projeto de Libertadores aí para o ano 2020. Então é o seguinte, você tem que analisar friamente, esquece agora o coração, deixa o crachá em cima da mesa e vamos falar a realidade de como funciona. O Sampaoli, se você parar para analisar, né, ele não vai, eu acredito, ele não vai trocar um projeto certo, né, de uma Libertadores para um time que hoje não tem direção. Então não adianta você ser contratado pelo Leco, né, e você não ter o respaldo, o mesmo respaldo que esse presidente passou na época para o Rogério Ceni, né, que foi a maior mentira, né, foi o maior escudo, né, eu não tenho medo de falar que não, foi o maior escudo pró-eleição ou pré-eleição, né, do Leco na época, né, existiu ali o São Paulo vinha sofrendo ali aquele momento de eleições no clube e simplesmente o Leco colocou o Rogério Ceni, que é um dos maiores ídolos, não é o maior, na minha opinião, é um dos maiores ídolos do São Paulo, colocou debaixo da asa, né? Falou, tá comigo, tá todo mundo junto. Só que na hora que o São Paulo não começou a apresentar resultados e ele começou a vender jogadores como David Neres e Luiz Araújo aí de forma repentina, né? Começou o Rogério foi questionar ele. Eu preciso, o que está acontecendo, o presidente tal. Então foi o famoso assim, segue a sua vidinha aí que eu sigo a minha vida aqui. Então virou as costas para ele, um presidente que já virou as costas para o Muricy, tanto é que muita gente não sabe, muita gente não se atenta, mas quando o Muricy foi mandado embora do São Paulo pelo próprio Leco, na saída da coletiva, tá? Se vocês pararem, pode puxar isso aí no YouTube, que o Muricy sai da sala de imprensa do São Paulo na Barra Funda, quando ele está saindo, o Leco vem batendo nas costas dele, nem olha para a cara do Leco. Ele nem olha para a cara do Leco. Por quê? Porque o Leco, ele já mostrou, já provou que não é presidente para o São Paulo Futebol Clube, né? Ele hoje é um mal para a agremiação. Ele é um mal para a instituição. Então, há diversas campanhas aí com mais de 70 mil assinaturas em abaixo-assinado já pedindo a saída imediata dele, até por comprometer caixa do clube, que já tem advogados aí entrando no quesito de artigo 25 e 26, né, de uma lei que existe, né? Então já estão esmiuçando ali justamente para ver a gestão temerária de um presidente. Isso aí aconteceu até com o Mustafa Contursi no Palmeiras. Sim, né? isso que eu queria comentar. Eu lembro aqui. muito bem na época, a torcida foi lá, fez exercer, né, as pessoas, as cabeças, né? Eu acho que movimentaram da forma correta e tirou, né, essa coisa ruim de dentro do clube. Então, o Leco hoje, infelizmente, ele não serve, como diria o Juvenal Juvencio, né? Não serve para ser síndico de prédio. Karine, posso fazer Pode. pedir a opinião aqui desse professor, desse mestre aqui? Imagina. Imagina. Daniel Alves e a grande decepção do futebol brasileiro em 2019. Isso foi uma declaração de um jornalista, né? Um portal. Eu queria que você comentasse isso, Fernando. Pedir a licença para a Karine.
Claro, Daniel Alves é muito. Eu consigo falar muito tranquilamente sobre Daniel Alves. Daniel Alves, óbvio, é considerado e ganhou os prêmios, né, de o maior lateral direito do mundo, né? Ele, novamente, o São Paulo trouxe ele, investiu no atleta, né? Que é um dinheiro que eu não sei de onde que vai sair direito ainda, que está muito mal explicado. Mas ele chegou ao Brasil, né, contratado de forma errada. Sim. Por quê? O departamento de marketing do São Paulo, que não existe há 10 anos, né, colocou a camisa 10 nas costas do cara. Ele não é meia. Ele não será meia. Isso mostra tanto o desespero, né, que a gente comentou em relação à camisa 10 no Palmeiras. Na verdade, não tem uma camisa, não tem poucos jogadores que realmente são camisa 10 de verdade nos clubes, né? Exato. Você quer, só fechando esse assunto, Daniel Alves. Então, Daniel Alves chegou aqui com o estádio lotado, o estádio aquela coisa, né? E a decepção está vindo onde? Você note pelo jogo contra o Atlético Paranaense que em um dos lances, principalmente no final, antes de tomar o gol, né, ele vai dividir uma bola que passaram um pouco para ele na fogueira, ele já grita com o companheiro, com o cara que está ali do lado, né, que quer dizer, quando o time está ganhando, o cara ele dá risada, ele nem liga para nada. Agora, quando tem uma situação de fogueira, é aí que você tem que conhecer o profissional. Né? O profissional que abraça o colega ali. O profissional que deixa os gols do São Paulo praticamente saírem nas costas dele. Sim. Né? Ultimamente, se você for analisar, quando ele voltou para a lateral, que ele não quer ser mais lateral, que ele quer jogar ali no setor de meio campo, aí muitos falam, não, mas na seleção é assim. Não, não é assim. Olhe bem o esquema na seleção brasileira. Eu que não gosto de seleção brasileira, não assisto desde 98. Mas os jogos que eu acompanhei do Daniel Alves pela seleção, ele faz o beabá, ele faz o feijão com arroz. Né? O feijão com arroz muito bem feito, por sinal. Só que no São Paulo, o buraco é mais embaixo. Porque o cara já chegou com a responsabilidade de colocar 10 jogadores debaixo da asa dele. Sim. Né? Então, muitos falam assim para mim. Outra coisa que eu ouço muito, viu, Karina e Frotinha, é o seguinte. Mas os jogadores estão correndo pelo Daniel Alves, sabendo que ele está ganhando 1,5 milhão. Gente, isso aí não existe. Não existe, sabe por quê? O São Paulo tem uma folha salarial de média de R$134 mil. Então, não é o problema de pagamento. A imagem dos atletas, eles recebem muito bem. Sim. O salário é pago em dia. Tiveram alguns atrasos aí, algumas coisas, mas natural que já foi passado em dia. Então, não é problema... O jogador, gente, quando o jogo começou, não tem essa história. Eu não vou tocar pro cara porque o cara ganha. Não existe isso. Né? Isso aí não existe, é falácia do futebol. Então, eu acredito que sim, para derrubar técnico é diferente. Para derrubar técnico, isso aí, quando o cara quer derrubar, ele derruba. Mas na hora do jogo ali é um pouquinho difícil. Tivemos o caso do Ricardinho. O Ricardinho com a história do Rogério Ceni, aquela encrenca toda lá. Né? Muitos falam que foi queimar o Ricardinho, eu não acho. Eu particularmente não acho. Eu acho que o Ricardinho não viveu uma boa fase, não como o Ademir da Guia na seleção brasileira. Né? Já tive a oportunidade de até conversar com muitos palmeirenses aí falando sobre isso. O cara quando não casa a camisa, não adianta. Não adianta. Você podia pegar o Pita no São Paulo, o monstro com a camisa 10, e foi com a camisa 10 no Santos, mas na seleção brasileira não virou. Não adianta, não virou. Só voltando do Daniel Alves, ele também não está bem dentro do campo, né? Parece que nesse jogo contra o Atlético Paranaense ele deu um recorde de 11 passos errados. Mas sabe por quê, meu amigo? Sabe por que ele não está bem? Ele não está bem pelo excesso, né, de compromissos. Então, por que você acha... eu tenho uma definição exata do que acontece com o Neymar. O Neymar são 33 patrocinadores, mega patrocinadores, que o pai do Neymar teve que colocar junto com os times que ele passou, né, com o Barcelona, o Paris e tal, tiveram que colocar um break nessa questão de patrocínio do Neymar, porque
excedeu o tempo. Não existe tempo físico para isso, né? Então, o atleta, quando vai fazer ele tem que estar inteiro. Quando ele vai se entregar em campo, ele tem que estar inteiro. Se você colocar, por exemplo, hoje, falar para mim, bem em casa, Igor Vinícius ou Daniel Alves? Igor Vinícius. Igor Vinícius. Vai estar 100%, né? Tá 100%, tá focado, né? Tá focado. Então, o cara quando começa... E uma outra coisa também que já faz parte do futebol, que além de ter os atletas, a gente tem os atletas celebridades, né? Exato. Então, além de ele ter a rotina dos jogos, ter os dias dos jogos, geralmente quarta-feira ou quinta, né, sábado e domingo, ele tem a agenda também das festas, dos eventos, que muitos são obrigatórios, né? Por causa realmente de patrocínios. Karina, eu costumo dizer o seguinte, você não pode... Na situação que vive o clube no momento, você não pode ficar gravando videozinho em YouTube, você não pode, que nem ele gravou aquela música lá com aquela garrafa de vinho, né? Fazendo música de sofrência, né? Querendo tirar um sarro. O cara, né? Nessa hora, o cara tem que blindar totalmente. Sim. Né? Ele e tem aí que... é onde entra também a assessoria de Staff, o marketing o staff. né, tanto pessoal quanto do clube, né? Que Exato. tem que pegar um pouco mais no pé, tem que dizer o que pode e o que não. O negócio quando tá errado, Karina, ele, assim, ó, começa errado, termina errado, né? O marketing do São Paulo, que eu sempre bato em cima do marketing, que é 0. O marketing do São Paulo é 0. Hoje, novamente, estive numa loja da Adidas, né? Num shopping no centro da cidade, estive numa loja da Adidas e, novamente, né? Não existe nada de novidade de camisa, né? Camisas P e M, né? Não tem nem camisa G e camisa extra G, você entende? Então, é um trabalho largado pelo marketing. Eu acho que o marketing de São Paulo também tem que cair fora 100%, juntamente com preparação física e departamento médico. Tudo tem que ser reformulado. Eu digo muito para os meus amigos, o São Paulo precisa tirar do porteiro do CT até não, é sem brincadeira mesmo, até o CT do São Paulo está contaminado. O centro de treinamento da Barra Funda está contaminado. Eu falo isso por conhecimento de causa. Não estou falando porque peguei de algum blog ou alguma coisa. Então as pessoas, frequenta, né? Uma pessoa exato, frequenta. As pessoas elas modificaram o formato após a gestão aí tenebrosa ou desastrosa, como queiram falar. O Marcelo Passos Ribeiro, boa noite, Karine e convidados. O jogador, quando quer, derruba técnico mesmo. O último exemplo foi o Carille no Corinthians. Isso foi nítido, né? O último jogo, a falta de entrega, né, dos jogadores. A Thalita Daniluski. Boa noite, meu São Paulo vai ganhar o Clássico e vamos ganhar moral novamente. O problema é que o Diniz não acertou ainda e de jogar com esses times que vem todo fechado. Um grande beijo. Um detalhe, que essas 2 últimas derrotas do São Paulo foram dos últimos ex-clubes do Diniz, né? Fluminense e Atlético Paranaense. Então, sim, era para ter valido um pouquinho mais a lei do ex, né? Então, é aquela história, a lei do ex é aquela lei que ela funciona e não funciona, né? Então, o Diniz ele vai ter muito problema com, principalmente essa questão aí de pressão, né? Um outro detalhe importante que eu deixei de frisar aqui, né? Que eu estava me esquecendo, mas eu não poderia ir embora sem comentar. Raí. O Raí, ele está sendo hoje, eu classifico como a decepção master do time do São Paulo, né? Da instituição São Paulo Futebol Clube. Por quê? O Raí está soltando muita bobajada aí também na imprensa, né? Onde entra a parte do marketing, né? Exato. Porque o próprio marketing teria que avaliar, né? Dar uma assessoria ali ou dizer o que pode e o que não pode ser em pauta. Exato. Né? Então, assim, você tem diversas... É um conjunto de fatores, é igual desastre de avião. O avião não cai por acaso. Caiu porque o parafuso de rosca sextavada de 16 não estava no lugar dele na hora certa. Então, não estava o parafusinho? Mas é um parafusinho. Mas deixa aquele componente sem o parafuso e começa a fazer viagem no exterior para você ver se o avião não cai. Fernando, rapidinho, em relação ao elenco, você acha que vai ter um pente fino no São Paulo? Vão ter muitas demissões, vão chegar? Ou você acha que vai manter a estrutura, o esqueleto? O que você acha?
Veja bem. Tem também o Alexandre Pato, outra contratação de peso, né? Que não falou, não tá jogando nada. Eu costumo dizer o seguinte, o Alexandre Pato eu não estou nem comentando ultimamente, viu? Acho que Não ninguém, estou nem né? comentando, porque é o seguinte. Porque antes até umas 2 semanas atrás, ele ainda entrava, né? Agora ele já fica no banco, agora ele já não entra mais. Pela Então, logística da pergunta que você me fez, eu sou muito tranquilo em... Se o São Paulo tiver vergonha na cara e tiver profissionalismo, né, o mínimo que se espera agora é pegar... O São Paulo precisa agora, em dezembro, recebe atletas, né? Diego Souza, essa bomba aí, né? Essa grande bomba está voltando do Botafogo, né? Shailon está voltando também. Então, o que acontece? O São Paulo precisa, primeiro, colocar a vida desses profissionais, desses atletas aí em dia. Negociar de vez e colocar um ponto final nessa história que não deu certo, né? Um Diego Souza custando 10 milhões é muita grana, é muita bala para um jogador na idade que está, né? E o comprometimento que praticamente foi zero no clube. Em cima disso, o São Paulo precisa fazer o quê? O São Paulo precisa subir imediatamente, não é subir ali e deixar no banco, mas subir de forma concreta. Valse, né? Um jogador extremamente útil ao sistema defensivo do São Paulo. Precisa subir mais atletas com capacidade de respaldo total. Não é subir o atleta e largar lá para ou Diniz ou quem quer que seja o técnico que assumir. Tem que subir com base. Subir com base é subir com acompanhamento. Depois é igual o filho que quis deixar a casa lá com 16 anos, né? Mas aí o irmão mais velho ainda está cuidando, está vendo onde que ele está dormindo, de longe. Então, o acompanhamento do sistema de base de Cotia tem que fazer isso. E o São Paulo tem que acreditar na base e contratar jogador, não ficar contratando jogador aí pelo WhatsApp. Porque, novamente eu falo, contratou Birubiru, que foi uma porcaria, né? Foi uma negação, praticamente ninguém viu, né? Jogou exatos 23 minutos, né? Então, o maior exemplo, Karina, que o São Paulo erra, é um erro em cima do outro, Bruno Pérez. Sim. Bruno Pérez jogou 14 minutos no esporte, né? E já não pertence mais à equipe. Mas ali também é muita resenha, né? Resenha demais, é muito falatório, muita resenha, é muita conversa, né? Então, vai chegar uma hora, Karina, que o futebol ele vai fechar literalmente a porta para esses caras que mentem, porque é tudo mentiroso. Estão assaltando o clube, não estão nem roubando, estão assaltando. Entendeu? Fernando, desculpa, cara. Como está a relação do meu amigo, que é amigo mesmo, o Tietê? Como é que tá lá com vocês? Então, o Tietê é o seguinte, o Tietê foi um pedido do Cuca, sim, né? Um pedido do Cuca aí na época que estava dirigindo São Paulo. É uma contratação que não deu certo e não vai dar certo, eu acredito, né? Eu vejo o Tietê como uma das peças fundamentais para o início do crescimento do Palmeiras. Sim. Né? Ele foi um cara extremamente útil ali. Em 2016 jogou muita bola mesmo. Exato. Só que no São Paulo, novamente, a camisa não caiu com o cara. Não caiu, não adianta. Vai passar mais um campeonato. O Tietê, ele se doa muito, ele corre muito. Não é falta de doação, mas ele está com pouca qualidade técnica de entrega. Entendi. Então isso aí começa o quê? A comprometer, né, a carreira do cara. Então tá na hora, por exemplo, você quer ver onde esse cara ia... Eu vejo assim, esse cara ia render bastante no Atlético Mineiro. Por quê? Você pega um cara na velocidade dele, no vapor que ele está tocando ali, e você pega um Otero né, pela frente... peraí, já existe uma combinação perfeita. Hoje você tem o Tietê correndo a troco de nada. Por quê? Você tem Alexandre Pato, que está andando em campo. Eu acho que no São Paulo a gente percebe muito que não tem uma sintonia entre todos os jogadores. Sinergia né? zero. Um individualismo, né? Sim, exato. Temos um recadinho do Singular agora para vocês. Caio, quem é que mais aprova em medicina? Singular Anglo Vestibulares
invicto no ABC, com mais de 170 aprovações só no ano passado. Muito interessante. Você quer se preparar para o futuro? Quer se preparar em medicina? Colégio Singular tem novidades para 2020 no extensivo. Novidades 2020 não param por aí. Nós temos tanto na turma medicina, como nas turmas tarde e noite. Então você que está assistindo o Futebol Mais Debate, pode vir conferir o Colégio Singular. Todas as informações estão aparecendo aqui na sua tela nesse momento. Se prepare muito bem para o futuro. Muito bem, programa ao vivo é maravilha. Singular é um dos melhores colégios da ABC, né? Um desejo de toda molecada, de todos os pais, é colocar os filhos no Colégio Singular. Muito obrigada por estar presente aqui no Futebol Mais Debate. Agora, eu sei que você está assistindo a gente, está vendo o Fernando aqui falando bastante do São Paulo, sabe, de bastidores. É porque o Fernando ele tem uma página que é bem forte, bem conhecida, né, no Facebook, que é o São Paulo Raiz. E quanto tempo tem essa página? Como começou essa sua parte de falar do São Paulo, de cobrir o São Paulo, de mostrar a verdade do clube? O São Paulo Raiz, Karina, ele, na verdade, ele não foi criado por mim, tá? O São Paulo Raiz, ele foi criado pelo meu grande irmão aí, Ricardo Flight, né, um jornalista hoje, né? Ele, inclusive, escreve aí crônicas aí para o Lance, né? Uma pessoa apaixonada pelo São Paulo. E aí, um dia, em 2017, bem naquela crise, né? 2018, 2017 para 2018, bem naquela crise, eu tenho aí sim também um outro grande irmão, que é o Rony Altieri, né, que foi criado praticamente comigo, aí nos separamos aí pela história da Rony vida, é um né? querido, tive o prazer de conhecê-lo, né? Exato. Olha, a gente se conheceu, olha só como é legal. Num clássico, né, de São Paulo, ia ter um clássico, Palmeiras e São Paulo, e eu fui convidada pelo Fernando para participar, né, junto com uma outra torcedora de São Paulo, que não foi no dia, amarelou. Mas essa ainda, porque de resenha eu bato no peito. E aí a gente se conheceu, pegamos uma amizade, hoje o Fernando participando aqui também do Futebol Mais Debate. Isso é que é o gostoso do futebol, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente trabalha com futebol, que a gente veste a camisa de um time, a gente só pode ter amigos do seu mesmo time, né? Então a gente tem amizade forte, a gente consegue dar BT com todos os times e um ajudar o outro. Continue. Exato. E aí, Karina, um dia eu acompanhando o São Paulo, né, do próprio estádio, e um belo dia, eu olhei ali no meu Facebook e vi lá, né? São Paulo Raiz, aquilo me chamou a atenção, né? Eu não conhecia ainda o Ricardo Flight. E eu comecei a olhar, eu falei, pô, eu conheço esse cara, né? Comecei a ver ali e tal. Quando eu olho, era o Rony Altieri, né? Que nossos pais trabalharam juntos na Ford, para você ter uma ideia. Que legal. Né? Então tiveram uma carreira praticamente, os dois já são falecidos, né? Então, mas a amizade nossa é uma amizade familiar. Que daí, por um acaso da vida, nós nos separamos aí, né? Jogamos muito bola juntos. O Rony foi árbitro. A gente até separou umas fotos aí, se a produção puder ir colocando, porque aí o Fernando vai contando essa história da página aí. Legal. Junto com as imagens. Legal. E aí, Karina, eu comecei a prestar atenção, essa aí foi a cobertura aí. Gente, esse cara representa muito o Brasil, Éder Joffre, né? Sim, no mundo inteiro, viu? No Brasil, no mundo inteiro. Trouxe o tricampeonato semana retrasada lá de Cancún, no México. Ele é um boxeador, um dos grandes nomes da seleção do Exato. Aí eu tô junto com o cinturão, o staff né? dele, o cinturão oficial dele, né? Muito legal. Tiveram presentes lá Don King e toda uma rapaziada forte do MMA, tá? Legal. Aí o Esse Rony, é o Rony, Rony Altieri, meu grande irmão, lá no Morumbi, né, nossa casa. Aí no evento nós estivemos lá no Plaza Sul, né, participando lá do Fute Encontro. E essa é a galera de São Paulo Raiz. Isso, Rodrigo Nascimento ali, né, de cinza, e o Cacá Gouveia, também grande jornalista, né, num evento que nós cobrimos lá no Titular Bar. Né? Titular Bar, lá na Festa do Tricolor. E esse é o Ricardo Flight, que é o criador do São Paulo Raiz. Muito legal. Né? E então, Karina, eu olhei ali, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu conheço esse cara. E eu fui ver o Rony, né? Pela voz, né? O Rony é um cara que fala demais,
é um cara muito bem articulado, né? E aí eu falei, pô, eu vou começar a seguir, né? Comecei a seguir, comecei a participar um pouquinho e tal. Aí um dia, depois de participar alguns programas, eu fui num encontro lá num shopping lá para ver alguns outros jogadores, né? Nós participamos de resenhas juntos aí. E aí ele me fez o convite, né? Fez o convite, pô, Benincasa, entra pro time, né? Entra pro time, né? Você é um cara que conhece e tal, acompanha, né? Entra pro time que vai ser legal, né? E eu já tinha conversado com todo o time do São Paulo Raiz. Para mim aquilo foi uma honra, como é uma honra até hoje. Eram as pessoas que você acompanhava, né? Exato. Você foi convidado a fazer parte desse time. Exato. É a mesma coisa que você jogar com um jogador profissional do lado. Sim. Né? Então, foi extremamente bacana. Eu aceitei de imediato o convite, né? Não pensei em nada, não pensei se atrapalhar meu dia ou a noite. Então, decidi aceitar o desafio do projeto e toco o projeto aí, espero que por muitos anos ainda. Porque o São Paulo Raiz vem somente crescendo. Um grande ponto forte do São Paulo Raiz é que o São Paulo não planta notícia, é diferente. Então nós somos hoje, graças a Deus, espelhos, nós somos um espelho de muitos portais sérios até, ou de torcedores que acreditam nas nossas coberturas, na nossa palavra principalmente, né? Já fizemos cobertura com chuva, com sol. Eu já fiz uma cobertura extremamente perigosa num jogo entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi, que todos os raizeiros, que nós chamamos assim, que participam da live, pedindo pelo amor de Deus para eu sair dali, porque eu estava no portão principal. Eu acompanhei todo o quebra-quebra, a torcida enfurecida, e eu acompanhando e fazendo a cobertura, entrevistando o cara que queria desabafar, colocar aquilo para fora, né? E pedra passando do meu lado, né? A polícia, riscos, o choque ali em cima de mim ali, né? Então, assim, são coisas que nós passamos, mas quando você coloca no final para fazer um balanço, você vê que tudo isso vale a pena. Sim. Uma coisa que vale a pena notificar, que tanto o Frotinha quanto o Fernando, ambos têm o seu trabalho, ambos têm a sua vida, né, pessoal, sim, e eles fazem, né, desenvolvem paralelamente. Por amor. Por amor, né, ir nos jogos, tudo isso é bancado por eles. Sim. Não, né? não temos nenhum Todo mundo, patrocinador, às vezes, vê você, né, constantemente nos jogos, porque ele conhece. Às vezes, um ou outro, você ganha um convite, ganha uma camisa, alguma coisa, mas ambos, né, por ser amigos e eu conhecer, eu sei que eles fazem isso por amor e tiram do bolso. Sim, né? exato. Posso até mandar um abraço pro Biel, que é o administrador aí do Vida Alviverde, cara, minha mão direita, minha mão esquerda, porque como a Karina falou, né, tenho filha, trabalho, a gente tem os compromissos e a gente toma muito cuidado com o que vai ser postado, questão de fake news, a gente tem um respeito, compromisso, né? Compromisso e respeito pelos seguidores e pelas pessoas que acompanham a gente. Então quero mandar um abração para o Biel, que administra muito bem a Vida Alviverde. Valeu, Biel. Karina, eu quero fazer um registro aqui que eu não poderia deixar de esquecer também. O São Paulo, através de um conselheiro chamado Homero Belintani Filho, ele conseguiu, o São Paulo também tem conselheiro bom. Sim. Né? Não tem somente alguns parasitas lá, o São Paulo também tem conselheiro bom. Então, o seu Homero Belintani Filho, ele conseguiu, né, de forma gratuita, um ônibus personalizado agora do São Paulo Futebol Clube. Legal. Né? Então, esse ônibus aí, ele gira em torno, se você colocar valores de mercado, de 1.600.000. Então, ele conseguiu trazer esse projeto para o São Paulo, porque o São Paulo fazendo esse aluguel da Lira Bus, né? Fazendo. Então, o São Paulo agora mais tem. Que na hora, né? Como um time grande tem. Exato. Então, tem essa bandeira a mais aí para carregar. Então, eu só estou passando aqui para fazer justiça porque eu fui lá investigar. Não precisou o conselheiro, nem se o Homero me ligar para me contar, não. Eu fui atrás da notícia. O programa é 2 horas, mas passa muito rápido, principalmente quando nós temos 2 feras aqui. Mas já? Vamos nos preparar para o sorteio, mas antes tem um videozinho da Noite Luca para vocês.
Já tô aqui com o modelo aqui, ó, brigadeiro, lindo, um dos nossos sorteados aqui dessa noite, da Notiluca. Dirceu, arrasou, viu? Vídeo maravilhoso, né, gente? Só com um vídeo desse já vende 400 mil óculos. E agora vamos para a hora, né, mais esperada da noite, vamos para os sorteios. Aqui, de todo mundo que participou com a gente, rapidinho, um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, saindo para Maria Inês Zanetti, do Parque São Diogo. Rodízio da Pizzaria Trípoli, para Fábio Zanetti, São Bernardo do Campo. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, para Aline Cavassani, de São Caetano do Sul. Um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, vai para o Glaucio Wellington, Jardim Floral, São Bernardo do Campo. Próximo prêmio. Vamos lá, 3 kits de alinhamento. Primeiro kit da Aro Pneus vai para Daniela Regina de Santo André. O segundo kit para Flávio Pereira, Vila Palmares, também de Santo André. E último e terceiro kit da Aro Pneus para Cristiano Teixeira Martins, de Santo André. Próximo prêmio, produção, um par de óculos da Notiluca. Vai para um santista, Raimundo Isaac Libório, Vila América, Santo André. 2 pares de ingressos para o show do Hilários, desse sábado. Então, quem estiver aqui no feriadão, aproveita esse grande show para o Alessandro Lacerda, que é da Vila Baço, Santo André também. Primeiro e agora o segundo par. É muito prêmio, viu? Aqui é mais do que Porta da Esperança do Silvio Santos. Gabriela Regina Martins, de Santo André. Vamos lá. O livro, trazido aqui pelo nosso queridíssimo Fernando Benincasa, vai para o Marcelo Passos Ribeiro, Vila Floresta. Agora a camisa do Reinaldo, né? Espero que vá para um São Paulino. Vamos ver. Vai para Paulo Fortunato, Vila Progresso, Santo André. Se não for São Paulino, pode presentear algum amigo que seja São Paulino, que com certeza ele vai ficar muito feliz. Agora são 6 kits, né, de 3 estampas da estrela para a sua camisa do Corinthians, que você vai tirar direto na loja do Poderoso Timão. A primeira para Silvia Monteiro, também de Santo André. Vamos lá. São 6 kits, hein? Odair Alves, também de Santo André. Não, Odair Alves de Tauão de Adema. Mais um kit. Para Vanessa Zanetti, Carvalho de São Bernardo do Campo. 3, 4, né? Não posso perder nas contas. Custódio de Campos, Tabuão, São Bernardo, também ganhou a estrelinha. E o último, para Edilson Freitas, Jardim Alvorada, Santo André. Lembrando que a produção entra em contato com vocês pelo próprio e-mail, tá? Olha só quanta gente sorteada, gente. É muita gente. Falta mais um? Aí, ó, falei, perdi a conta. Obrigada, produção. Luana maravilhosa. Se não fosse a Luana na minha vida, não sei o que seria. Isabel Tomé, da Vila Gilda, Santo André. Então, o último kitzinho da Estrela Santo André. Pratinha, muito obrigada por participar aqui do programa. Pratinha aqui da região de São Bernardo. Os últimos pareceres aí, manda abraços. Karina, quero agradecer mais uma vez dessa oportunidade de estar aqui depois de 2 semanas. Foi uma noite maravilhosa, uma noite que a gente conversa, a gente aprende muito, a gente fala sobre futebol. O Fernando Benincasa aí, um professor aí, o cara manja muito de futebol, é sempre um prazer para mim estar do lado dele. E com certeza a nossa amizade cresça, viu, Fernando? Opa! Karina, você é uma pessoa que eu gosto demais. Vamos nos jogos juntos, nos próximos jogos vocês vão ver stories nossos juntos. Vamos marcar pra gente ir no jogo junto, já tá certo isso daí. Mandar um abraço aí pra toda a galera da Vida Alviverde que segue o Frotinha. Domingo tô em Salvador, hein, galera? Eu vou pedir para vocês acompanhar a transmissão da TNT do Esporte Interativo, que vai televisionar o jogo. Eu vou estar na transmissão, fazer um pré-jogo bem legal para vocês, um pós-jogo também. E vou em busca desses 3 pontos, se consolidar cada vez mais aí no G4 o nosso Verdão. Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Um abraço, um beijo no coração de vocês aí. Obrigado a todos. Fernando Benincasa, obrigada mais uma terça-feira aqui com a gente. Obrigado, Karina. Eu que agradeço também. Fico muito contente por ter conhecido, né? Conheci através das redes sociais,
né? Até pelo vídeo que postou e viralizou, mas o Frotinha também, né? Também conhece e respira Palmeiras, assim como eu respiro São Paulo. Uma satisfação também enorme em conhecer pessoalmente o Carlos Carreiras, um grande irmãozão que eu estou fazendo aí, corintiano, né? Que hoje não pôde estar presente, mas tá sempre ligado, né? Acompanhando. Eu estou acompanhando muito os vídeos aí dos eventos, inclusive do canal, viu? Muito bacana, de parabéns. Eu até elogiei ele no particular. E deixar um forte abraço aí a todos os raizeiros, o Alex Prado, do Olé Tricolor, né? A todos os raizeiros que compareceram, né? E esperar aí o jogo aí de sábado, né? Tem que esperar pelo menos um empate hoje, para mim tá ótimo. Já é grande, lá em Santos. Mas obviamente que se o São Paulo vier a ganhar de 1-0, né? Ganha, ele pode ganhar, mas os problemas não acabam. Então deixar muito bem claro isso. Vamos ganhar e torcer para o São Paulo. Agora, qualquer coisa diferente, lógico que continua ainda. Karina, com licença, teu palpite para os jogos? Meu palpite para o jogo, 0-0, 0-0, jogo amarradíssimo. O Diniz vai colocar 14 caras por fora da grande área. Eu também acho que vai ficar no 0-0 esse jogo aí. Eu já estou aqui com o óculos da Nutiluca. Meninos, obrigada mais uma vez por participar. Espero todos vocês na próxima terça-feira com Futebol Mais Debate aqui na TV Mais ABC. Tchau, tchau!